É tempo então de olharmos para este sintonia de ataque com decisões na segunda distrital, na primeira distrital, no campeonato SACEG ainda não há decisões desde o último programa, mas começa-se a definir muitas coisas. Campeonato de Portugal e Liga 3, é isso que nos vai nortear neste programa, hoje com a presença aqui do nosso Jorge. O Jorge hoje não é o nosso convidado, estamos habituados a ouvi-lo noutros formatos, vem matar um bocadinho de saudades este ano por outras questões, deixou os nossos fins de semana esportivos, estávamos habituados a ouvir o Jorge a relatar vários jogos na Rádio Sintonia. Jorge, é um campeonato que sei que mesmo um bocadinho mais à distância vais acompanhando, ou vários campeonatos vais acompanhando mais à distância, mas que durante muitos anos, e quiçá nos próximos anos não voltará, por acaso não, por acaso se calhar para o ano. Acompanhamos vários jogos na tua voz. Fala-nos também um pouco sobre o que é isso, porque é que falta-nos essa dimensão aqui, de trazer a dimensão de quem está deste lado a narrar os jogos, e acompanhaste muitos jogos ao longo da tua carreira, que trouxeste na tua voz para os nossos ouvintes aquilo que era o relato do jogo. Que é isto de ser comentador desportivo, mas mais que comentador desportivo, relatador ou narrador, como quiser chamar. Boa tarde e bem-vindo. Olha, boa tarde a quem nos ouve, boa tarde a quem está aqui connosco, naturalmente. Isto ser comentador é, acima de tudo, o bichinho da rádio, e basta perceber daqui a uns anos, quando tentares sair da rádio, basta perceber que isto é um bichinho que se entranha e que depois, para sair, eu acho que dificilmente sai mesmo, honestamente. Mas acima de tudo é nós podermos tentar levar até às pessoas alguma da emoção do que pode ser o futebol. Ainda no outro dia ouvi uma coisa muito engraçada. Estava a ver um jogo da Liga Espanhola, e o comentador utilizou a seguinte expressão. Estava a aparecer uma imagem em grafismo. Ele disse: como temos muitos telespectadores, ele até utilizou o termo cegos. Eu diria que são pessoas com dificuldades visuais, porque não é preciso ter assim tantas dificuldades visuais quanto isso para às vezes não conseguirmos ver um simples grafismo numa televisão. Ele dizia: como temos muitas pessoas que não conseguem ver, nós muitas das vezes vamos expressar o que é o grafismo que aparece em termos de estatística e afins, para que as pessoas possam acompanhar o que é que está a passar no jogo. E é muitas das vezes isso que nós estamos a fazer. Nós estamos a tentar ser os olhos das pessoas que não estão no sítio. E isso tem o seu quê de interessante. Claro que às vezes também somos apelidados de andar a meter os dedos nos olhos das pessoas, porque estamos a mostrar um jogo que não existe, mas isso faz parte sempre desta nobre arte que se chama comunicar e que alguns podem ver de forma mais ou menos enviesada. Acompanhaste muitos jogos dos campeonatos nacionais, dos campeonatos distritais. Este ano? Ao longo da tua carreira enquanto relatador, qual eram os campeonatos que trazia mais paixão ou mais desafios nessa arte que todos os fins de semana, em ti também um abraço para todos aqueles que todos os fins de semana fazem parte da nossa narração desportiva, o Filipe Freixo, o Bernardino, o Manuel Silva, o Paulo Pereira, o Bruno Godinho e o nosso Sérgio Ferreira também, que faz também essas dimensões. Como é que é também estar na bancada, muitas vezes no meio dos adeptos, a narrar e a gritar golo, por exemplo? Pois, assim, em termos de emoção, a maior parte das vezes eu acho que era mesmo nos distritais. Mas também era nos distritais, normalmente nós tínhamos sempre problemas, era sempre com a malta da casa. Normalmente nós tínhamos problema porque as pessoas têm uma dificuldade de interpretar o que é a opinião, e tudo que nós estamos a fazer naquele momento é, por muito que nós estejamos a narrar, nós também estamos a emitir opinião. É óbvio que a minha opinião não tem que ser igual à tua. E há momentos em que, no calor do momento, podemos até expressá-la de uma forma um pouco mais veemente, e a maior parte das vezes havia o problema que não tínhamos propriamente uma divisão que permitisse alguma segurança, entre aspas, não para o comum dos adeptos. O comum dos adeptos não percebe essa situação, mas nós sabemos que no meio de 300 ou 400 ou 500 pessoas, por vezes há sempre algum que é um bocadinho mais, tem alguma paragem maior de ponteiros e que acha que tem que fazer logo justiça pelas próprias mãos e criar algumas complicações. E eu felizmente nunca tive assim. É o que eu te perguntar, até para acelerarmos um bocadinho, depois temos muitos pontos de análise. Há alguma história que possas partilhar com os nossos ouvintes? Eu felizmente nunca tive assim problema de maior. Pode ser também positivo, não precisa ser um problema, pode ser alguma coisa positiva. Mas algo que marcou. Houve um jogo que marcou
por um lado, num sentido positivo e depois no outro lado negativo. Que há uns anos, não sei se vocês se lembram, houve um Lourosa Sanjoanense que esgotou completamente o estádio Lusitano de Lourosa. Era daquela época em que eram as duas equipas, tinham duas equipas fabulosas. O treinador do Lourosa era o Martelinho e o treinador da Sanjoanense era o David. Eram duas equipas absolutamente fabulosas. Era um crime como é que, o que aquelas equipas tinham ali montado para o Distrital, porque era quase criminoso o que se podia ali ver. E nesse jogo, em Lourosa, que era um jogo que praticamente decidia tudo, se não tudo, o estádio encheu literalmente. Estava completamente cheio, não cabia lá mais ninguém. E as pessoas, até em termos do que foi o espetáculo, no relevado e até nas bancadas, toda a gente estava a portar perfeitamente bem. Páginas tantas, houve uma pessoa que o nosso amigo lembra-se certamente como era a bancada antiga de imprensa em Lourosa, que era tipo um varandinho ao fim e ao cabo, que até havia umas janelas para nós corrermos para o lado e para o outro. A bancada de imprensa estava completamente cheia também, com pessoas do Conselho, pessoas da Madeira, com pessoas do Conselho da Feira, e não só, porque foi um jogo que despertou bastante interesse na altura. E muitos de vocês certamente se lembram do Carlos Alberto, o falecido Carlos Alberto. Estava na altura a narrar, eu acho que era para a Infomédia, se a memória não me traiçoa. Estava a narrar o jogo, e a páginas tantas, eu acho que foi gol da Sanjoanense, uma coisa assim do género. Eu acho que o jogo ficou 2-1, salvo erro, para o Lusitano de Lourosa. Ou foi gol para a Sanjoanense, ou um lance de perigo para a Sanjoanense. Foi um 0 para a Sanjoanense. Foi para um 0 para a Sanjoanense, pronto. Então foi isso. Pronto, então foi no gol da Sanjoanense. Não, peço desculpa, exatamente, foi um 0 para a Lourosa. Foi um 0 para a Lourosa. Foi num momento qualquer que terá havido ali um bocado mais efusivo. O Carlos Alberto, eu estava ao lado dele, estou perfeitamente à vontade. Estava o Sérgio, salvo erro, na altura, a fazer esse jogo para a sintonia. E a páginas tantas, o homem abre-lhe a janela e mete-lhe a mão ao equipamento e varreu-lhe o equipamento todo. E tentou agredi-lo e não sei quantos. E eu, como me aconteceu ao meu lado, e o Carlos Alberto, para o bem e para o mal... Deixa-me só corrigir, estava a ver errado. Foi 1-1, esse jogo foi para a Supertaça, 1-0, foi 1-1. Eu tenho a ideia que tinha havido golos para um lado e para o outro. Tinha essa ideia, mas não queria jurar falso. E ainda tentou agredi-lo e não sei quantos. E o Carlos Alberto foi uma pessoa que me diz muito a mim no que toca a esta arte da rádio, porque eu depois de um ano, eu comecei na Rádio Regional Sanjoanense, depois de ter feito um ano na Regional Sanjoanense, foi ele que me veio buscar aqui ao lado para a Rádio Clube da Feira, e trabalhei com ele durante muitos anos, ensinou-me e muito do que era essa arte de comunicar. Ele levava-me a ir ver os jogos do União de Lamas na altura, na segunda divisão de honra, era assim que chamava na altura. E custou-me naquele momento ver como é que as pessoas conseguem ser ao mesmo tempo tão infusivas, mas ao mesmo tempo permitam uma expressão tão estúpidas, porque isto é só a estupidez de futebol. Isso é parte irracional da coisa. Histórias que marcam também, e trazemos aqui muitos agentes do futebol, treinadores, jogadores, dirigentes esportivos. Faltava-nos também esta dimensão do relatador, e que também todos os fins de semana, através da Rádio Sintonia, levamos as emoções dos vários campeonatos aos nossos ouvintes, àqueles que são os melhores ouvintes, através do 92 FM, por todo o mundo, através da radiosintonia.pt, e agora também através do Facebook, onde também já estamos em direto. Feito então estas boas-vindas ao Jorge, vamos aos nossos motivos de análise. Hoje vamos começar ao contrário, vamos começar pelos campeonatos nacionais, até por uma questão de organizarmos também os tempos e os timings dos vários campeonatos que temos agora acompanhado neste novo formato, que será até ao final desta época. Veremos qual é que será então também o perfil de subidas e descidas da próxima época para a reorganização dos nossos programas, assim como os campeonatos vão se reorganizando. Mas vamos começar pelo Lusitano Lourosa, porque Américo Teixeira é uma notícia positiva que vem deste fim de semana. O Lusitano Lourosa vence por 3-2 o Sporting Braga B. Vê também a Académica empatar em casa com o Atlético. O Felgueiras vence no Terreno Varzim por 3-2 e o Alverca vence no Covilhã por 2-0. Nesta altura o Alverca está subido à segunda liga. Falta apenas decidir se será ou não campeão. Em primeiro lugar com 27 pontos, segundo lugar para o Braga B com 21, terceiro Felgueiras e Lourosa com 20. Lembrando que o Felgueiras leva vantagem no confronto direto com o Lusitano Lourosa. Quinto Académica com 16, sexto Covilhã com 9, sétimo Varzim com 8, oitavo Atlético com 7.
Américo Teixeira, vamos analisar o jogo, esta vitória por 3-2 frente ao Braga B, um adversário direto que mantém ainda acesa a luta não só pela subida à segunda liga, mas acima de tudo talvez naquilo que, até olhando para quem à partida ficar no playoff, quererá subir direto, seja quem for que esteja no playoff, acredito. Américo Teixeira, como é que veio o resultado, a classificação e já lá vamos aos próximos 2 jogos? Antes de mais, cumprimentar as pessoas que estão lá em casa a ouvir-nos e a ver-nos, e cumprimentar, portanto, o painel, o Helder, o meu amigo Vítor, o Dinis e em especial o Jorge, pessoa que eu conheço há muitos anos também, e falou numa pessoa que já não está entre nós, também era amigo comum, portanto, o Carlos Alberto, e cumprimentar-te a ti, Filipe, e pronto. Foi um jogo, de facto, portanto, é um turbilhão, portanto, o Lusitana de Lourosa, de facto, a mim, como é evidente, e a todos os adeptos do Lusitana, queriam, e então no domingo foi uma coisa incrível. Ganhar 2-0, jogar bem, pensávamos, portanto, que a segunda parte entrava mais um golo, portanto, e ficávamos a respirar. Aconteceu exatamente ao contrário, em que no minuto, portanto, o Braga faz o empate de 2-2 e voltamos outra vez com o coraçãozinho a bater a 120 e pronto, e tivemos a felicidade de mais ou menos em cima da hora, portanto, o Lusitana de Lourosa fazer o 3-2 com inteira justiça, diga-se de passagem, e obter uma vitória que de facto nos leva outra vez a pensar de que podemos efetivamente subir de divisão ainda. Como é que o resto dos resultados, até para o momento da classificação, algum resultado que lhe salta à vista, que o admire deste fim de semana? Não houve assim nenhum resultado, portanto, que me surpreendesse. O Felgueiras também ganhou o seu jogo, portanto, por 3-2 também, foi uma excelente partida que eu tive a oportunidade de ver. O Alberca também não me surpreende, portanto, porque de facto está a demonstrar uma qualidade, portanto, nas suas exibições, portanto, não vacila, não jogando também muito bem, mas tem de facto um matador lá de que, pronto, faz a diferença. Sempre que lá cai a bola, o homem marca golo, e isso às vezes basta um para fazer, portanto, o desequilíbrio das equipas. Portanto, tem lá acho que é Zé Costa, João Costa. Exatamente. O José Costa é o nosso guarda-redes. O João Costa, que de facto faz, portanto, a diferença. Mas de qualquer das maneiras, eu estou convencido de que o Lusitana de Lourosa acabou, não tem. Aquilo que eu disse a semana passada, mantenho. O Lusitana de Lourosa não tem outra alternativa se não ganhar. Não há volta nenhuma a dar, portanto temos que ir ao Atlético, de facto. Enfim, mas isso ficará provavelmente para outra ronda. Não é? Já lá vamos a outra ronda. Vamos também ouvir, Jorge, aqui a tua opinião relativamente ao campeonato que o Lourosa está a fazer, de todos aqueles que ainda não conhecemos bem a tua opinião relativamente a esta dinâmica. Num fim de semana também já lá vamos, em que São Joanense e Anadia conseguem garantir a manutenção da Liga 3. Já tinha garantido. Sim, já tinha a semana passada. O Anadia conseguiu garantir, devo dizer com alguma surpresa para mim. Eu tive a oportunidade de ver quer o Anadia quer o Vianense a jogar em São João da Madeira e fiquei com a nítida sensação que o Vianense era muito superior a esta equipa do Anadia, muito honestamente. Mas o futebol, isto não é de favoritismos, é de quem se mostra lá dentro e batalha pela vitória, e basta ver precisamente o percurso que a São Joanense acabou de fazer nesta fase da manutenção, que, tirando o primeiro jogo, foi derrota. Samora de Matraizou não perde mais nenhum jogo. Sim, é fantástico. Henrique Nunes. E essa é uma nota importante. O Henrique Nunes, para dizer o seguinte: quando o Henrique Nunes chegou a São João da Madeira, caiu o Carmo e a Trindade, chamaram de tudo ao homem. Ainda no jogo que ditou a manutenção, chamaram de tudo ao homem. Há gente que é muito burra a ver futebol.
Não, e a questão não é essa, e perdoas-me estar-te a interromper, e eu nesse aspecto estou à vontade porque tive a oportunidade de trabalhar com ele em várias equipas e subir com ele. Subi com o Henrique Nunes no Feirense, subi com ele no Gondomar, foi meu treinador no Gil Vicente, na altura acabou por ir embora injustamente no Gil Vicente, porque senão teria subido também com o Gil Vicente. Há que recordar que era naquela célebre liga profissional em que o Alverca era considerado filial do Benfica e não subia pelos estatutos. No final, a faltar 2 jogos, meia dúzia de jogos, penso que 2 ou 3 jogos para acabar o campeonato, o Alverca não renova o contrato de filial e sobe como clube e apanhou-nos todos desprevenidos. Tudo isto para dizer que senão seria mais uma subida do Henrique Nunes. E há que dizê-lo que para mim, e eu sou cada feira, e acho muito injusto por vezes a opinião que as pessoas têm do Henrique Nunes, porque quer queiramos, quer não, e penso que vocês vão dizer, vão reconhecer isso, para mim é o Vítor, e perdoem-me entre aspas, o falecido, Deus o tenha, em eterno descanso, o Vítor Oliveira das divisões mais baixas, porque das segundas vezes é dos treinadores claramente com mais subidas e sucessos, Covilhã, Sajonense, Feirense, isso dava um bom tema de discussão. E depois é um excelente, e há que dizê-lo, é um excelente treinador. Agora também há que ressalvar esta situação. É neste, cada vez, é um treinador difícil de ser contratado. Porquê? Não por capacidade do treinador. É que hoje em dia cada vez menos existem jogadores à imagem da filosofia de jogo do Henrique Nunes. Porque o jogador do Henrique Nunes, o modelo de jogo, a característica de jogo do Henrique Nunes é um treinador muito vertical, exige muito do atleta, e o jogador do Henrique Nunes tem que ter uma boa, e eu falo isso porque, volto a repetir, foram 3 épocas com sucesso com ele, é um treinador que exige muito da parte física, cardiovascular e técnica também. E muitas das vezes, ao contrário daquilo que as pessoas pensam, o facto de ser um futebol mais direto, que não é técnico, porque tens que ter a técnica para a bola cair no sítio certo mesmo. Mas vamos para já ao Lourosa, depois damos uma volta também na manutenção. Eu diria o seguinte, no que toca ao Lusitano de Lourosa, é óbvio que o Lusitano de Lourosa, quem viu as primeiras 3, 4 jornadas desta fase, eu era daqueles que dizia o Lourosa vai subir de caretas. Só que de repente as coisas não correram propriamente bem. Na minha opinião, em Alverca houve outras coisas para além do futebol só. No próprio jogo, no Varzim, também houve a mesma situação, na minha opinião. Vi esses 2 jogos pela televisão, não tenho grandes dúvidas do que estou a dizer. E acabou por ser muito penalizado, nomeadamente no jogo com o Varzim, com a expulsão do Mica Borges, que, para o bem e para o mal, é um jogador absolutamente fundamental nesta equipa do Lusitânia de Lourosa. Sabia perfeitamente que este era um jogo de tudo ou nada. Qualquer coisa que não fosse a vitória contra o Braga punha o Lusitânia de Lourosa numa situação muito complicada. E como diz o Américo, é óbvio que uma equipa está a ganhar 2-0 e estava a jogar bem, o Lusitânia de Lourosa. Pensar-se, bem, isto mais minuto menos minuto vai ser 3-0. Eu que já tinha visto o Braga a jogar esta época 2 vezes, tem um miúdo que eu acho absolutamente fabuloso. É um crime estar a jogar na Liga 3, que se chama Vasconcelos. É uma qualidade fora de normal. Um miúdo já de seleção nacional. Quem tem um miúdo destes e depois tudo o resto que envolve esta equipa de Braga B, é uma equipa que de um momento para o outro pode marcar um gol. Mas ele não jogou. Jogou. Curiosamente. Jogou. Entrou muito perto. Entrou aos 89. Entrou aos 89, mas eu vi que jogou. Isso eu sei que jogou. Mas assim, não teve influência. Não teve influência nenhuma, mas eu posso dizer. Eu não queria ganhar. Isso não quer dizer que não seja. Não, é assim, é um jogador. Vamos lá ver uma coisa. É um jogador, é um por 10. É um por 10. É um por 10. Muitas das vezes o Custódio utiliza-o até a partir de uma faixa para mascará-lo. Claro, é um jogador. Na minha opinião, era daqueles jogadores que comigo tinha que jogar sempre. Quem tem aquela qualidade a jogar, tinha que jogar sempre. Mas isso, o Custódio é que o saberá. O Lusitano de Lourosa venceu, e bem, felizmente que venceu. Entra claramente na luta. Há aqui um resultado que me surpreende, honestamente, que é o empate Académica com o Atlético em casa, que pode ter complicado e muito a vida Académica, porque a Académica, se a Académica tem vencido, fazia 18 pontos.
fazia 18 pontos e entrava para as jornadas finais a ter que ir à Alverca. Não é um jogo fácil, mas o Alverca já tem a vida feita. E na última jornada recebia em casa o Varzim, que é o que nós sabemos. O Varzim, nesta altura, é uma equipa que vai andar até o fim da época. Pronto. Porque já não há dinheiro, já acabou. Mas tem incomodado. Tem incomodado, mas Agora 3-2 com o Felgueiras. sim, mas Só quem não está atento aos jogos, ainda ontem foi um 0 e não percebeu. Exatamente. mas é uma Peço desculpa mas são grandes equipas. é uma grande equipa, mas na minha Já opinião, disse isto a semana passada. mas eu continuo a achar O Atlético tirou a que- segunda Académica esta semana. se calhar a equipa da Académica nesse jogo, se precisasse vencer, vencia e vencia mesmo o Não Varzim. sei Não se tenho é grandes dúvidas disso. Agora, claramente parece-me que afastou a equipa da Académica desta luta. De umas jornadas finais, que, pá, eu lembro que para a semana, por exemplo, há São Felgueiras Braga, e esse é um jogo que é muito importante se o Lusitano de Lourosa vencer. Tudo isto que nós estamos aqui a dizer é um jogo importante, é importante se o Lourosa vencer, e o Lourosa está obrigado neste momento a vencer a equipa do Atlético, sendo que se o Lourosa vencer o Atlético, eu tenho a certeza, bem, matemática nós já sabemos, certeza absoluta que vai passar algum deles. Claro. Isso é garantido. Mas mesmo o Lourosa não ganhando, não deixa de ser importante, porque vai definir aquele que vai ao play-off e aquele que sobe. Certo, mas a questão é outra. O Lusitano de Lourosa, se vencer, mete pressão Claro, sobre sim, os dois. Mete pressão sobre os dois. Então os dois podem quase fazer pena na linha e depois ver-se o que é que vai dar. Vamos ver o que é que vai dar este jogo. Muito embora eu acho que o Lusitano de Lourosa tem claramente equipa e meios para vencer a equipa Helder. do Atlético. Como é que vês este fim de semana para o Lusitano de Lourosa? Boa tarde, Filipe. Boa tarde aqui aos meus amigos de painel. Aqui um cumprimento especial aqui ao Jorge. Portanto, não é normal a gente sair neste programa os dois, embora a gente se encontre todas as semanas na mudança do programa. Estavas mais Mudança eu- toda. E boa tarde a todos os ouvintes, a quem nos escuta e quem nos vê. Eu costumo dizer que quem nos vê, o Vitor é muito isso, quem nos vê muito bem através do Facebook. E eu concordo com tudo o que foi dito, mas há aqui uma questão de que eu pegando um bocadinho naquilo que o Jorge disse, se a Académica precisasse ganhar, isso para mim, peço desculpa, é a treta. Se a Académica, eles queriam ganhar e não ganhar. Portanto, isto querer ganhar dá muito trabalho. E então numa fase destas, dá muito trabalho. E é aquilo que eu digo, perante o Lourosa que faz uma primeira parte, eu não vi, mas aquilo que eu, por acaso, tenho um familiar que viu e fez-me uma pequena análise, muito bem isso, mas perante o outro lado está uma grande equipa. Primeira parte, ok, mas a segunda parte também há uma equipa do outro lado. Nós às vezes esquecemos que há uma equipa do outro lado. E isto da Académica com o Atlético, e eu estou atento, esta semana por acaso vi o Alverca, ganha 2-0 e bem pela segunda parte que fez, mas na primeira parte podia pender para qualquer lado. Portanto, e o Varzim tem sido um dado, eu já disse a semana passada aqui, o Varzim vai perder 1-0 ao Alverca e não merecia. Teve um miúdo, graúdo, chamado João Costa, como teve esta semana novamente. E a semana passada eu dizia isto. E é preciso estar atento a este Atlético. É preciso estar atento. Eu vi o jogo de Lourosa. Era a aposta do Diniz nisso. Pronto, mas eu vi o jogo do Lourosa. Porque não há pressão nenhuma sobre o Atlético. A pressão é de Lourosa. Portanto, e a pressão, muitos jogadores vivem isso. E nós sabemos disso. Portanto, este campeonato já nos disse, e muito bem, que a qualquer momento as coisas podem acontecer daquilo que é o provável. Não há prováveis. Há um jogo de 90 minutos, mais aquilo que o Arte entender, que tudo pode acontecer. Agora, o Lourosa tem que fazer o trabalho dele muito bem, que é ganhar, e esperar que o Braga e o empatem os dois, que era o ideal, para depois ter um jogo. Mas cuidado com esta Alverca, porque o Alverca, independentemente de já ter subido, não vai dar de barato nada, porque é um campeonato extremamente competitivo. E fico feliz pelo Lourosa ter ganho, porque agora eu penso que o Lourosa ganhando os dois jogos, que nem vai ao play-off, que sobe direto. É a minha modesta opinião, é aquele feeling que eu tenho. Posso estar enganado, Deus queira que não esteja enganado, que é um bom sinal para o Lourosa. Olha, antes de mais, boa tarde, cumprimentar aqui os colegas de painel, o Jorge, que é novo cá, neste horário. Eu gostava de ser novo, gostava. Costumamos cruzar nos corredores, como se costuma dizer, e quem nos escuta lá em casa e quem nos vê também, como diz o meu amigo Vitor. Olha, é assim, eu
Epá, honestamente, eu concordo com tudo o que foi dito aqui, como é claro. Agora, e há que ressalvar pequenos pormenores que também acho que não deixam de ser importantes neste campeonato, que ainda não foi dito aqui. Concordo com tudo o que foi dito, mas há aqui algumas coisas que eu acho que é importante referir. Uma delas é que o potencial de todas estas oito equipas. Elas são todas muito boas, porque fizeram todas um grande campeonato. Quer a Académica, quer o Felgueiras, e então, esta coisa de que o Varzinha, ou o Atlético, não, isto são equipas muito idênticas. Agora, claro está que depois, não podem ganhar os dois, e o futebol é assim mesmo, e pronto, e tem saído esta classificação. Relativamente ao Lourosa, como já foi dito, como é lógico, fiquei feliz pelo resultado e merecido, embora reconheça a grande qualidade do Braga, merecido. Agora, há que dizê-lo, com toda a frontalidade, já o disse, depois deste início de campeonato a 14 jogos, iniciado pelo Lourosa, o Lourosa fez um arranque de campeonato fantástico. E reparem uma coisa, o Lourosa só está nesta situação agora a fazer contas à vida por culpa própria. Porque mediante este equilíbrio todo, como eu tenho dito, entre estas equipas, o Lourosa estava na pole position e estava em condições para ter superado tudo e todos. Eu acho que o Lourosa, e já o disse noutros programas, eu acho que o Lourosa cometeu pequenos erros de principiante, que não se pode cometer a este nível e nestas competições. E o Lourosa cometeu esses erros. Agora, vamos estar a falar aqui, do Alverca. Não, a classificação prova que o resultado que o Lourosa fez em Alverca, não escandaliza ninguém. A classificação prova. Agora, se me disserem assim, no Varzim e o Covilhã, então aí sim. Mas mesmo esses dois resultados que são penalizadores para o Lourosa, não é? Há pequenos pormenores extra-futebol que eu acho que o Lusitânia de Lourosa foi ingênuo. E só por essa ingenuidade é que está a passar um bocadinho este problema, que não deveria. Honestamente, desportivamente, não deveria. Se tivesse tido um bocadinho mais de experiência, aquilo que nós costumamos dizer de ratice, não é? Aqueles veteranos da bola, um bocadinho mais de ratice, um bocadinho mais de experiência nestas coisas, provavelmente não estaria a passar por este pormenor. Vítor, também aqui uma palavra para este fim de semana desportivo do Lusitano Lourosa, bem diferente do São João de Ver. Boa tarde a todos, boa tarde ao Jorge, boa tarde aos meus colegas de painel, aos nossos ouvintes que também nos ouvem no rádio, a caminho de casa, no trabalho, no café, e portanto todos eles um grande abraço de final de tarde. Vítor, desculpa lá, permita-me só que passou-me, que é exatamente este mesmo comentário. Não queria deixar de passar em claro, como foi dito, a Sejonense de facto já se tinha apressado. Só queria referir, apesar de ter conquistado já a manutenção na jornada passada, há que salientar os grandes golos da Liga dos Campeões que a Sejonense fez este final de semana. Vida. E aconselho toda a gente a ver isto na net. Olha, eu também concordo com tudo aquilo que já foi aqui expresso pelos meus colegas de painel, em termos de resultados, de previsões, mas eu tive a honra de estar no Lusitânia este fim de semana, no sábado à tarde, fui lá para a segunda parte, e queria dar esta perspectiva de quem estava não só a ver o jogo, mas a contemplar a reação dos adeptos. Eu chego lá, está 2-0, portanto o Lourosa a ganhar, a massa adepta, eu entrei pela parte do visitante, toda contente, e agora é que o pesadelo já tinha passado, estamos a fazer um grande jogo, vamos subir, vamos não sei o quê. De repente, o Lourosa estava a dominar, segundo me disseram a primeira parte, não estando a fazer um grande jogo, estava a dominar. O Braga entra, o Lourosa entra, começa o jogo, começa a haver ali algum equilíbrio, ao 2-1, rapidamente começa-se a chamar nomes à equipa, começa-se a chamar nomes à equipa técnica, começa-se a pôr em dúvida, ao 2-2, passado 1 minuto e meio, parecia o Porto e o Sporting, que num minuto e meio ou 2 minutos há 2 golos, e de repente a bancada torna-se um vulcão em erupção. E o futebol tem esta magia
de nos levar ao céu e à terra, E ao ao inferno, inferno. em poucos minutos. Em que de repente nós temos uma equipa que parecia estar a ultrapassar um pesadelo que foi os últimos jogos, que efetivamente não foram com resultados positivos. Aquela massa adepta, e estava muita gente na bancada, no Lourosa, Braga B, confiante, sorriso no rosto, abraços, e de repente toda a gente começa a desconfiar de toda a gente, da própria equipa, começam a ouvir-se assobios. E, portanto, o futebol tem esta magia enorme de nos desafiar a emoção. Então, quando o Lourosa marca o 3-2, é extraordinário ver a reação dos adeptos. Portanto, em poucos minutos, a equipa técnica não prestava, tinha feito más opções na substituição dos jogadores. Acho que o Fortes teve um impacto importante na entrada. Também teve aqui um erro do Custódio, que tira um avançado, mete um médio e recua as linhas. E nós percebemos que estava um bocadinho mais a analisar o jogo, que o Lourosa ia para cima do Braga, porque o Braga estava a tentar defender o empate, e normalmente quem tenta defender depois leva com o golo. O golo não é um golo extraordinário, mas é um golo para 3 pontos, e portanto aquela bancada... É um golo a Henrique Nunes. É um Henrique Nunes. Claro. Mas é um Isto estava golo... um tema espetacular para que nós conversarmos. É um golo que põe aquela bancada em erupção plena, aos abraços, e eu que não sou um lusitanista, portanto, estava ali a contemplar todo aquele espetáculo positivo. E, portanto, o futebol tem isto, e o quanto nós somos capazes de ser felizes e infelizes em 90 minutos. E a capacidade de um treinador ou de um jogador de marcar ou fazer uma boa substituição é apenas isso, só a bola entrar. Portanto, o futebol tem isto. E, portanto, parabéns ao Lourosa, porque teve, de facto, um jogo muito positivo, sobretudo pelo resultado. Parabéns à massa adepta que esteve em peso e que esteve a apoiar a equipa. Um dia de muita chuva. Abre aqui... E chuva, porque alguns estavam à chuva, e portanto, mas isso também se vê a militância do que é ser adepto do Lusitânia Lourosa. Portanto, é um resultado que abre aqui novamente as portas à subida ou à luta pela subida de divisão de Lourosa, e acho que neste momento, pronto, para terminar, isto está feito para o Braga, para o Felgueiras e para o Lourosa disputarem quem é o segundo lugar e quem vai ao play-off de subida. Mário Teixeira será já no próximo sábado, a partir das 11 da manhã. Próximo domingo, peço desculpa, no próximo domingo às 11 da manhã. Atlético Luciano Lourosa, qual é a expectativa para este jogo? A expectativa é a mesma, é nós lutarmos até ao fim pelos 3 pontos. Quer dizer, não há outro resultado. Os jogadores do Lusitânia Lourosa, de certeza absoluta, que sabem disto. E então têm que se unir, juntar. Eu concordo com o Hélder quando diz de que as equipas adversárias que já não têm nada para defender, jogam naturalmente mais tranquilas, e no futebol nós sabemos o que Deixa-me dar só exemplo, por exemplo, ontem o Famalicão, por exemplo, o Benfica, falou-se muito disso no final, de alguma leveza que havia por não haver nada a disputar. Tu disseste leveza e eu chamo-lhe a força, Anímica. a raiva, portanto, tranquila, ou a força tranquila. Quer dizer, quando uma equipa consegue, de facto, atirar para dentro de campo a sua força, a sua força, por estarem juntos, mas de uma forma tranquila e serena, praticamente são imbatíveis. Portanto, essas equipas normalmente ganham. Quando se entra, portanto, com a necessidade de ganhar, em que a ansiedade começa a tomar conta, portanto, dos jogadores, é complicado. Isto, só quem andou lá dentro, de facto, muitos anos, é que sabe, portanto, o que isto é. Ao contrário, também nos traz, portanto, outra coisa que é muito importante no jogo, que é, de facto, o não poder perder. E essa força, mesmo que às vezes se jogue mal, de facto, é uma força incrível. E o Lusitânia Lourosa mas tem... o Custódio tentou não perder o jogo em Lourosa
baixando as O linhas. Custódio fez aquilo que normalmente, portanto, as equipas fazem. Quando o adversário mete, repara de que o Lusitânia de Lourosa jogou com 3 avançados. E meteu Portanto, mais porque de dois. facto foi E assim. meteu o canto do avançador. Quer dizer, tudo. e não sei se estivesse a ver a segunda parte, o Lusitânia de Lourosa trocava a bola até ao meio campo, a partir do meio campo eles faziam os cruzamentos. Certo. Isso também se ensaia, também se joga, não é? E nós conseguimos, de facto, chegar à baliza mais rápido e às vezes de uma forma atabalhoada, só que num desses lances deu o canto e do canto dá o golo. Portanto, quanto mais próximo nós estivermos da baliza adversária, mais probabilidades Claro, de exatamente. chegar Ao com golo, êxito ao claramente, golo. exatamente. E o treinador do Braga, apercebendo-se disso naturalmente, portanto, procura fechar, portanto, a frente da baliza. O que é normal. Claro que não era fácil para o Lusitânia de Lourosa fazer esse tipo de jogo, porque o Braga tinha lá um guarda-redes que mede 1,94 m ou E tem 95 m. É uma coisa defesa incrível. central brutal. Sem dúvida. Eles têm um grande defesa central. Não, foi uma creio que vitória, os 77. tirada de facto, como se costuma dizer, a ferros, a luta. Aliás, é isso que caracteriza de facto, portanto, o que é ser jogador do Lusitânia de Lourosa. É nas adversidades, portanto, é quando as coisas estão todas a correr mal, de um momento para o outro, o chamamento da alma lusitanista, portanto, e ela Sim, apareceu. mas eu acho que, sem tirar mérito ao Lourosa, porque era previsível o jogo que o Lourosa ia fazer pelas substituições que efetuou, mas creio que o Custódio, ao abdicar do ataque, pôs ainda mais a jeito para aquilo que aconteceu. Podia ter acontecido na mesma, como aconteceu, mas acho que foi um erro estratégico, e é muito fácil agora, depois da derrota do Braga B, essa análise, mas eu acho que houve ali um erro tático do Custódio, porque o Lourosa meteu o cartão do lançador, tinha que a meter, tinha que ganhar para voltar a poder respirar, e acho que foi um erro. Pronto. O Braga não teve bola, o Lourosa não deixou. Não deixou, mas isso foi porque Quer dizer, abdicou do jogo. e isso é culpa do referência. treinador, não Quando é? tens a referência, São quando tens a as referência da frente circunstâncias para do poder jogo. segurar a bola, ou até procurar às vezes esticar um pouco mais, tentou se tiras a referência, depois Jorge, a houve um equipa, o que é que vai fazer? contra-ataque Vai houve avançar um toda, contra-ataque como o do bloco. Braga O Diniz já disse contra o Lourosa, que eram 3-2. Portanto, houve um contra-ataque que não deu em golo, porque a defesa defendeu muitíssimo bem, o Lourosa fechou ali aqueles dois. Mas é claramente uma má opção de jogador do Braga B. Se dá à direita, o jogador está muito livre, Então, tenta jogar por dentro. Se empatasse o jogo, o Lourosa acabava. Quer dizer, então o treinador não tem que correr riscos. É normal e natural. Não, aquilo Portanto, que o isto é vosso lei treinador da fez vida. nada a dizer. O O que o vosso treinador fez, eu acho que Normal. o tinha E o que fazer. treinador adversário jogou exatamente, portanto, nisso, na contra-ofensiva. Tentou Não há defender. volta nenhuma a dar. No futebol já não há segredos. Ou melhor, o futebol já foi inventado há muitos anos. Eu acho que tanto um treinador como o outro fizeram o que tinham O que tinham de a ser fazer. feito no momento E do jogo. depois Eu seja só o que acho, Deus quiser. eu só acho é um pormenor. Não é? Eu só acho, e isto é lógico que é uma opinião pessoal de quem andou lá também e de quem também tem formação de treinador também. Agora, eu acho que tanto um como o outro fizeram exatamente o que tinham de ser feito. Eu só acho é que o treinador de Braga respondeu muito cedo às duas substituições do Lourosa. O Lourosa mete dois indivíduos, se não me engano, aos 70 e poucos minutos, e ele logo e ele responde exatamente com uma substituição aos 70 minutos, logo para dizer, eles vão para ali, deixa-me então, e mostrou logo para o que é o treinador do Braga. E pronto, e fez o que tinha que ser feito, isto não é uma crítica, fez o que tinha que ser feito. Só que eu, no lugar do treinador do Braga, eu teria feito exatamente o mesmo que ele, mas tinha dado mais tempo. Porquê? Porque estes dois jogadores que o Lourosa mete não vão dar resultados logo nos 30 segundos a seguir. Não vão. Vão entrar lá dentro de campo, vão se tentar enquadrar com os colegas, vão receber segundas informações, vão tentar entrar no ritmo do jogo, etc. E isso, quem jogou futebol sabe que é assim, leva um timingzinho. E nesse aspecto o Braga estava mais ou menos, teoricamente, é lógico, seguro. E eu tinha feito exatamente a mesma coisa, mas 3 ou 4 minutos. Isto é, o Braga faz uma substituição logo a seguir, a segunda, e era precisamente no tempo em que fez a segunda substituição que tinha ter feito as duas. Penso que fez uma aos 70 e pouco e uma aos 80 e pouco. Eu acho que deveria ter, eu fazia o mesmo que ele, mas as duas aos 80, porque provavelmente já não teria dado a hipótese
do Lourosa ter feito isto, mas pronto, o será um futebol é jogo isto mesmo. importantíssimo. Muito importante. Sim, porque pareceu-me que a equipa do Braga no final do jogo estava mais fresca fisicamente e que os jogadores de Lourosa deram tudo. Aliás, a reação dos jogadores no final do jogo E a ansiedade também era uma crença enorme e eles correram muito. A ansiedade também cansa, o nervo também E cansa. eles correram muito. O Lourosa esforçou-se muito. Vários jogadores, mas mesmo a correr a vários mesma jogadores no coisa. final do jogo, a demonstração de cansaço, portanto, que deram tudo, que foi também depois Mesmo a correr a mesma o coisa. desligado da adrenalina do jogo, Claro, que é normal, e portanto acho que apesar de tudo foi justo. Permitam só dizer que terminou já também a fase de manutenção. A Sul tivemos a descida do Amora e do Pedro Pinheiro, mantém-se na Liga 3 para a próxima época Sporting B, Caldas, Oliveira Hospital e 1º de dezembro. A Norte deixem Vianense e Canelas, mantêm-se as duas equipas do Distrito de Aveiro. Anadia com Filipe Moreira também ao leme, uma entrada um bocadinho com o Henrique Nunes para tentar salvar, e o Anadia novamente quase em final, quase em cima dos 90 minutos consegue salvar-se mais na Liga 3, e a Sanjonense já tinha conseguido também esse feito, junta-se ao Trofense e ao FAF. Temos que ser muito rápidos e muito breves. Jorge, aqui uma palavra apenas para a Zona Norte, que é que algo diz mais, a descida do Vianense e do Canelas e acima de tudo a manutenção da Sanjonense e do Anadia. Como eu já disse, o Canelas, na minha opinião, tinha uma equipa muito interessante. Tinha um dos melhores centrais deste campeonato, longe para mim, o David Vinhas, o central formado pelo Porto. Prestado pelo Porto, é um central absolutamente brutal. Ainda ouvi a semana passada em São João da Madeira. Bem, a capacidade que ele tem é fora de normal mesmo. Acho que é um central de enorme qualidade. O Anadia eu tinha visto 15 dias antes, salvo erro, em São João da Madeira também, e não tinha especialmente gostado da equipa do Anadia, muito honestamente. Mas quantas são as bolas que entram, e no fim de contas chafou-se a equipa do Anadia e não a equipa do Vianense. Sobre a equipa da Sanjonense, permite-me só dizer duas coisas. Uma, estamos aqui a discutir ainda agora que o Custódio baixou linhas e que não devia ter baixado linhas. Bem, o Henrique Nunes, por exemplo, contra o Vianense, quando sofre um 1-1, baixa linhas declaradamente, baixou-as, olhou para o banco, sentiu que não tinha ali muito mais opções, baixou linhas e conseguiu levar o ponto que lhe faltava para garantir a manutenção. O Custódio fez ao contrário e correu-lhe mal. Claro. Epá, Não, mas mas neste caso em particular, mas neste jogo em particular, o Vianense não tinha nada, mas mesmo nada a perder, e não é o caso do Lourosa Braga na altura, não é? Estavam ali ambas, um ponto, por exemplo, acabaria por matar as duas, mas não era, enquanto que no caso do Vianense, não, o Vianense não tinha absolutamente nada a perder, Assim, mas a Sanjonense, se de perdesse repente, o jogo, exatamente, tinha que ir à trova popular. exatamente, mas é que o jogo, e por isso é que o Henrique Nunes fez isso, e eu compreendo-o perfeitamente. Eu também fazia o mesmo. Claro, porque o Vianense Olhando para as abdicou. equipas, porque o problema é que nós temos que olhar para a realidade das equipas. Era isso Exatamente, que eu o queria Vianense dizer. abdicou de O problema qualquer o problema é muito responsabilidade. simples, é que é assim, o Braga tem uma senhora equipa. Claramente. A Sanjonense era, de longe, o orçamento mais baixo da Liga 3. Digo mais, era, de longe, um dos orçamentos que seria mais baixo do Campeonato de Portugal. Diria mais, era uma das equipas que teria orçamento mais baixo que algumas equipas do Campeonato de Sabseg. É para que as pessoas tenham noção Temos mesmo que acelerar. do milagre que foi feito por Henrique Nunes. Porque, eu garanto-vos uma coisa, a equipa, quando o Pedro Oliveira se foi embora, vinha de uma sequência horrível, vinha de uma sequência absolutamente horrível, olhava-se para aquilo e dizia-se, isto nem com o milagre lá vai, Claramente. só quem não conhecesse a equipa da Sanjonense. O que o Henrique Nunes fez foi Não, literalmente foi um trabalho milagre. fantástico. Calder. E para terem uma noção, ele perde os 2 primeiros jogos e depois não perde mais um jogo que seja. Filipe, já foi tudo aí praticamente. Também há que salientar o Nuno Manta Santos, o trabalho que fez no Trofense, Muito bom. que acho que fez um trabalho excepcional daquilo que se Foram passou penalizados também também no Trofense. pontualmente, Exatamente. senão poderiam ter feito uma classificação Exatamente, ainda portanto, melhor. também é destacar aqui um treinador daqui, e o resto, eu já tinha dito, a Sanjonense há que dar os parabéns pela reação que tivemos e foi um milagre, completamente. e apostaram muito nos miúdos, inclusive lá miúdos que foram meus jogadores no Feirense. Vitor. Portanto, Aos parabéns a Sanjonense, aos parabéns ao Henrique Nunes e ao Nuno Manta, e que posso, na próxima época, voltar aos relevados. Dinis? Eu, para mim, realmente, como já disse há pouco,
Há que referir os 2 grandes golos da Liga de Campeão, pá, O de que a Marcelo. Sejonense faz na trofa, Puskas. pá. Deu gosto de ver esses golos e depois também de dar os parabéns também ao Anadia, não é? Mais uma equipa do nosso distrito, da nossa associação, em que eu também fico satisfeito de se ter mantido, embora eu reconheça que também já são 2 milagres seguidos, já na época passada e nesta, e penso que o Anadia tem que começar. Tem que começar. Não, a sorte às vezes não dá muito trabalho, como se costuma dizer, com toda a certeza é com todo o mérito que eles têm esta sorte, entre aspas, não é? Mas claramente que, pronto, já é o 2º ano consecutivo e também reconheço que, por exemplo, o Anadia, e é um pouco como o Jorge diz, o próprio Vianense, tanto o Vianense como o Canelas, 2 equipas com grande qualidade. O Anadia não é muito melhor do que estas equipas, não é? De maneiras que é como eu digo, o Anadia acaba por merecer, se calhar, Grande com o trabalho trabalho. de Exatamente. Mas Exatamente. É isso, era o que eu ia dizer. Isto é um trabalho. E um passado, se nós temos que perceber, o Filipe Moreira vem do Sintrense e não consegue ir à Puramente de Campeão. E vai salvar agora, portanto, não fez um bom trabalho lá, que eu sei, isso eu sei. E a seguir não sobe o Felgueiras no ano transato. Portanto, é que nós temos, é um momento, a vida é um momento. O futebol é um momento. Ó Jorge, a vida é um O problema momento, esse. nós falámos agora Filipe Moreira, mas percebe, e os trabalhos estão para trás também. Tem boas coisas como tem mais, é como Sim, todos. sim, não. Isto do Filipe futebol, Moreira, por exemplo, em Lourosa não teve, a gente não fala teve um do percurso exato, e Filipe extraordinário. Moreira esteve no Felgueiras e não subiu com uma super equipa. O Filipe Portanto, eu não Moreira estou já por em fez causa todo esse trabalho. No Felgueiras, não, no Torriense. No Torriense, Torriense. exatamente, peço desculpa, no Torriense. Portanto, uma Eu- excelente equipa. eu só queria- E com excelente... Agora, é que eu digo, é um momento. O Henrique Nunes, muito bem, e eu concordo tudo. Mas teve no São João de Beira, as coisas não correram assim tão bem. Portanto, é um momento, Jorge. O futebol, e para quem anda, o resultado depois de aparecer, depois de estar, não falta de treinadores. É só aquilo que eu Mas deixo a deixa, temos mensagem que no ar. fechar, temos que fechar. Não, eu só queria chamar a atenção de uma coisa. É que o futebol, de facto, é como diz o Helder, é um momento e não só. E o que é uma verdadeira equipa? São aqueles, portanto, de que ganham muito dinheiro? Isso estava, de facto, uma discussão. Uma equipa é uma coisa diferente dos jogadores ganharem muito ou pouco. Uma verdadeira equipa é aquilo que eu disse, portanto, e falei sobre a alma lusitanista. A verdadeira equipa é aquela que sofrem todos juntos. De que não dão ouvidos à massa associativa porque senão estão tramados, estão em Lourosa, porque nós somos assim, é terrível. Em Lourosa ninguém mata ninguém, nós não somos um clube de assassinos. Agora, temos uma forte paixão por aquilo, mas respeitamos as pessoas. Ninguém mata os jogadores de Lourosa. Não, e principalmente a massa associativa. A massa associativa só quer uma coisa, que os jogadores do Lusitano de Lourosa, quando assinam pelo Lusitano de Lourosa, sabem que estão, portanto, numa equipa diferente. E têm que lutar até ao fim. Ninguém exige em Lourosa que se jogue bem. Porque isso também é outro mito. Jogar bem é como... Sim, podes. Eu acho que são treinadores, excelentes treinadores, ninguém está por aqui, mas acho que são treinadores a curto prazo. Que entram nas equipas, Henrique Nunes, O Henrique Filipe Nunes, quando Moreira, entra o São João de Bessa, salva o São o João de José Bessa na Mota altura, vem mas para o não é Feirense, faz 6 jogos e sobe o Feirense, mas já pegou no Feirense em fase de subida. E na altura o José Mota, ok, mas nós temos também que ver essas situações. Para mim são treinadores que ao longo de uma época que têm algumas dificuldades, porque são treinadores já um bocadinho Mas há antigos. mas há um trabalho. Agora, são treinadores para o resultado. É o ideal, Vinícius. É a minha opinião. Não é uma Vivem questão- aquele em meia dúzia de jogos, são fantásticos. Não. Numa época de 30 jogos. Neto, Depende do caráter dos Não jogadores. estou a pôr em causa quem se. Claro, sim, sim, Henrique Nunes, top. Não, Atenção. mas eu não dou. Mas acho que não, eu não são estou a falar. treinadores que vêm dar aquela Não, outra dinâmica, mais até a condução dos homens. Nem é a parte do treino. Porque eles não eu fazem acho o que treino. não é- Neto, eu acho que não há treinadores. Percebes, Início? Eu modernos. concordo. Mas eu não estou a Eu falar acho aqui que em não há- nomes. deixa-me só. Não há treinadores nem modernos nem antiquados. Existem treinadores com estilos de jogo diferentes. Métodos de Nós jogo. temos treinadores jovens. Mas a forma de gestão do grupo é diferente. Muitos. Aí já podemos dizer, Nós temos muitos treinadores jovens que têm um estilo de jogo. certamente, da forma como geria os seus grupos, era muito característico. Que hoje em dia, no futebol moderno,
jogos, 5 jogos. Depois uma conversinha. Dava, e porra, isto Pegamos do faz Henrique parte. Nunes, pegamos do Henrique Nunes Eu como acho que é muito exemplo. mais pelo lado dos jogadores do que pelo lado dos treinadores. Quem conseguir ter, de facto, portanto, alguns jogadores com caráter, ou a grande maioria da equipa ter caráter, portanto, e que se adaptem ao treinador que têm à frente, essa é a grande vantagem, portanto, das equipas de futebol. Eu aposto muito mais nas equipas de futebol, nos jogadores de futebol, do que nos treinadores. É Mas, o que eu acho. Médio, Também temos que acelerar, temos que acelerar. Mas eu acho que, por exemplo, em relação à questão do Henrique Nunes, o Henrique Nunes hoje em dia, muito mais do que um treinador de futebol, é um líder de balneário. É isso, foi o que eu disse. É um líder de balneário, é um homem com experiência, é um homem que conhece muito bem Vivido nestes campeonatos. os vários mas campeonatos, à parte os vários disso. jogadores, as várias equipas e prepara um modelo de jogo, uma estratégia para aquele objetivo específico. Portanto, acho que às vezes classificarmos os treinadores como os novos ou velhos, modernos ou antiquados, tem a ver com, como é que dizia, momento da equipa, momento do futebol, jogadores que estão dentro do balneário, tem aqui muitos condimentos para depois ditar o sucesso ou o insucesso do... Vamos então agora analisar o Campeonato de Portugal. Continuamos na nossa descende, na parte descende. Temos que acelerar um pouco, dando, como é óbvio, espaço à análise de cada um. Dizer apenas que temos, neste fim de semana, tivemos o encerramento da primeira volta da fase de apuramento de subida. Nesta altura, Limianos é líder com 7 pontos, Amarante segundo com 4, os mesmos de São João de Ver, mas o Amarante fica com confronto direto. O Avidem fica com 1 ponto. Isto porque na jornada 3 os resultados foram Limianos 2, Avidem 1 e o São João de Ver 0, Amarante 1. Vítor Duarte, análise ao jogo São João de Ver Amarante, mas acima de tudo ao momento classificativo, não vai haver jogo para a próxima semana, portanto na próxima semana teremos novamente a oportunidade de escalpelizar um pouco mais esta série, mas como é que vês o momento a meio da jornada de subida do São João de Ver e acima de tudo esta derrota em casa com o Amarante, se é ou não negativo ou positivo, positivo nunca será, mas se é um mal menor, digo eu. Não, Mediante aquilo que foi o jogo. Nós jogámos contra uma equipa fortíssima e por mais que nós tenhamos todos a esperança e o querer de entrar para dentro do relevado e ajudar a equipa a ganhar o jogo contra o Amarante, nós estamos a falar com uma equipa que no campeonato regular foi estrondosa. Portanto, este jogo contra o Amarante, e nós perdemos 2 jogos, quer em casa, quer no Amarante, da fase regular, todos temos a esperança, até porque o Amarante empatou um jogo e empatou outro, portanto, tinha até aqui 1 ponto, e este era o salto que tinha que dar, é um bocado como a Lourosa. O Amarante ou ganhava no domingo, ontem, em São João de Ver, ou ficava arrumado. Portanto, nós jogámos contra uma equipa fantástica, com uma equipa muito bem trabalhada, com jogadores com uma estatura física incomparavelmente maior do que os jogadores de São João de Ver. E depois, das duas, uma ou matava ou morria. O Amarante ontem ou matava ou morria. E eles entraram para o campo com tudo. Creio que também nós sentimos alguma pressão, porque era contra o Amarante, porque se ganhássemos aquele jogo ontem, ficávamos muitíssimo bem colocados para atingir, ficámos perto daquilo que é a tentativa de subida de divisão, e portanto não fizemos um grande jogo. Por informação que tenho, eu não pude ver o jogo, porque tive uma atividade com a minha filha e não pude ver o jogo, mas já escutei várias opiniões. Portanto, não fizemos em termos futebolísticos um grande jogo, mas lá está, jogámos contra um Amarante, que é provavelmente a equipa mais forte deste mini-campeonato, também foi a equipa mais forte do campeonato regular. Se ficamos contentes, claro que não, claro que ninguém fica contente com este resultado, mas temos que perceber que não jogamos sozinhos, temos que perceber que jogamos contra uma grande equipa, que estamos em terceiro lugar com os mesmos pontos do segundo, temos mais 2 jogos em casa, este fim de semana, como disseste, não há jogo, mas voltamos depois contra o Limianos e a seguir jogamos em casa novamente com o Pavidem. 10 pontos já não chega, ou pode não chegar, para garantir a subida, e portanto nós temos que ganhar os próximos 2 jogos e esperar que depois dos outros também percam pontos e que nós possamos lá chegar. Portanto, não faço nenhum drama, é uma derrota que nos interessa a todos,
mas há que estar unidos, há que continuar ligados à equipa e à equipa técnica e, portanto, acreditar. Diniz, passo para ti. Nós para a semana vamos ter a oportunidade de lançar a segunda volta, porque teremos muito reggae nesta semana, não há jogos do Campeonato de Portugal, portanto teremos na próxima segunda-feira esse momento de fazer o lançamento para aquilo que aí vem, então esses 2 jogos em casa de São João de Beira e uma deslocação ao Amarante na última jornada. Diniz, como é que viste esta derrota caseira de São João de Beira este fim de semana? Olha, é assim, eu não vejo nada de anormal, não é? Só há aqui uma coisa que neste campeonato que me está, de certa forma, a surpreender, que é o Limianos. Eu, muito honestamente, não esperava tanto do Limianos fazer este início de campeonato. O São João de Beira, eu acho, como já tenho dito, começou bem e está bem, vai ter depois jogos em cá, vai buscar pontos preciosos fora. Agora, esta derrota com o Amarante, eu não vejo mal por aí além, e daqui lanço já também as minhas palavras de conforto para todos os adeptos e simpatizantes de São João de Beira, porque perdeu com o Amarante, a equipa que foi a equipa que andou em primeiro lugar no campeonato deles, amigo, e que o próprio São João de Beira já no campeonato tem problemas, quer dizer, não vamos fazer daqui um bicho de 7 cabeças com esta derrota, porque para mim o Amarante fez um campeonato irrepreensível e para mim, na minha opinião, continua a ser temos que aceitar esta derrota dentro da normalidade, mas não vamos fazer relativizar esta derrota. Portanto, sem dúvida, é mais uma derrota, faz parte claramente. do futebol agora. O São João de Beira tem que pensar sempre em ganhar todos os jogos. Claro que sim. E em sua casa ainda mais ainda, como Em é todas lógico. as casas. Exato, Em todo lado. mas em sua casa então tem que ser fundamental. E depois ir buscar esses pontos fora que já o fez. Por isso, agora, mas não beijo mal ao mundo, porque estamos aqui a falar do Amarante, não é uma equipa qualquer. Para mim honestamente, é a equipa mais forte. Agora, para mim agora, porque não conheço o Lemianos. O que me está... Eu até fiz aqui um sinal para vocês para que respondas. Aqui a questão é que, olhando para os resultados, a chegar a este jogo, aquilo que dizia é que o Amarante, teoricamente, frente ao Limianos e ao Pevidém, vacilaram, portanto. Sim, não, eu acho que o Amarante é que perdeu pontos. Para mim, o Amarante é que tem vindo a fazer maus resultados. Porque este resultado e o São João de Beira tem vindo a fazer bons resultados. Agora, a questão aqui é saber se depois o São João de Beira não acusa a estocada, e daí esta minha mensagem a todos os adeptos e simpatizantes para que há mais jogos aí e vamos ter uma segunda volta que, quanto a mim, é bastante favorável ao São João de Beira. Só dependemos de nós próprios. Já vai parar o campeonato. Relacionado com o São João de Beira, eu vou utilizar aqui uma metáfora de que dá para todos, não é só para o São João de Beira, é para o Lourosa, é para o Porto. Claramente. Relaxar no futebol é a morte do artista, companheiro. Claramente. E às vezes os jogadores e os treinadores não se percebem de que a equipa entra até ganharmos e tal, já está e tal. Quer dizer, relaxar num jogo de futebol é complicado. Depois, portanto, enfim, quer-se entrar num ritmo mais a sério e não se consegue. Depois, portanto, porque uma equipa de futebol são 11, e depois há um ou outro de que sente mais e há algumas ligações de que não saem. Isto é complexo, de facto, companheiros. É o que eu acho, com toda a franqueza. As equipas de futebol valem por um todo. Sim, e o São João de Beira só tem que fazer uma coisa, aquilo que o Lusitano de Lourosa fez, portanto, contra o Braga. É que depois de estar empatado 2-2, porque relaxou, como o Porto relaxou, e sofre, portanto, porque não é normal, em minuto e meio, sofrer um golo. Ora, 2. Complicado. Portanto, as equipas, às vezes, cometem este tipo de erros. E é para isso que existem os treinadores, é para estarem atentos, portanto, enfim, até ao olhar. Por exemplo, quando tu entraste aqui, Vítor, não eras a mesma pessoa da semana passada. E isso eu percebi logo. É normal.
A tua cara não é a mesma, da mesma forma que os treinadores. A cara é mesmo. Não era. Isso é que era bom. Agora a questão é esta. E os treinadores são pagos exatamente para verem, portanto, este tipo de coisas. Percebes? É que é no momento exato de que o treinador tem que atuar e dizer cuidado. Portanto, e às vezes os treinadores também relaxam ou são apanhados, portanto, de surpresa. As minhas palavras para o São João de Ver, não desanimem, juntem-se e lembrem-se, portanto, de que também trazem um leão ao peito. Alder. Filipe, é só para acrescentar, é que nem estava tudo bem e agora também não está tudo mal. Claramente. Então. E há aqui uma questão que é, o Amarante veio de uma derrota, tinha um ponto, um empate, peço desculpa, e tinha uma carta decisiva também. E se for no campeonato, o São João de Ver perde 2 vezes com eles. Portanto, não bem mal ao mundo. O São João de Ver ganhou créditos fora, já perdeu 3 créditos em casa. E agora só depende do São João de Ver. Portanto, enquanto depender só de uma equipa, ainda há aquela parte confortável. Quando não depender, e espero eu, o São João de Ver, pessoas que estão lá, competentes, com cheio de experiência, acho que não é mau, é como o Vítor diz, os adeptos não gostam, mas foram buscar um empate e uma vitória fora que foi fantástico, e agora não é por causa disto que também vão ser os piores do mundo, e acho que o São João de Ver está no bom caminho, agora com 2 jogos em casa, mas agora vem a paragem, e eu tenho medo destas paragens. É lógico que o São João de Ver que perdeu, se calhar para o São João de Ver até vai ser bom, ou não. Vemos já amanhã, Neto. Agora é mau e eu vou outra vez criticar isto, uma crítica construtiva. Porquê é que se para um campeonato? Portanto, lá está um campeonato que já é curto e ainda tem esta paragem agora. Portanto, mais uma vez, isto era outra discussão que dava outra vez. É que isto, infelizmente, parece-me que se não sou só eu que digo para acabar com o Campeonato de Portugal. Já há uma discussão a nível nacional exatamente para isso. Já toda a gente critica, os clubes, mesmo os clubes estão a E vê lá, se analisaste o percurso de datas do Campeonato de Portugal, quantas semanas nós paramos ao longo desta época? Claro. Quantas semanas paramos ao longo da época? E depois temos a questão do Amarante, do ano passado morre na praia e esta semana é uma carta decisiva. Portanto, se eles não ganham São João de Ver, já começa outra vez os fantasmas outra vez. Jorge. Com o Amarante teve isso no ano passado. Ora bem, eu acho que esta é uma série claramente, na minha opinião, marcada pelo equilíbrio. Eu acho que o Amarante era efetivamente o mais favorito. Não só pelo que fez ao longo do campeonato, mas para quem conheceu minimamente o que foi a realidade da construção do plantel do Amarante, eu penso que o Amarante se assumia aqui um bocadinho como favorito. Agora, o Porvidem tem um grupo muito sui generis, é um grupo que vem quase todo dele, já dado algumas épocas esta parte, junto, pelo menos a estrutura fundamental da equipa, nomeadamente o guarda-redes, o número 10, que é o nome dele, o Carequinha, que é muito bom jogador, que eu já ouvi jogar no Liga 3. Agora me lembro o nome dele. Pedrinho joga lá há vários anos. É um jogador fabuloso. Tem uns pezinhos. É uma estrutura que já se conhece há muitos anos e que é uma estrutura que se tem que contar com ela claramente, ainda para mais jogando em Porvidem, que não foi a realidade que teve quando jogou na Liga 3, que tinha que jogar em Guimarães, no Complexo Irmãos Castro, no Complexo Irmãos Castro, melhor dizendo, porque não podia jogar em Porvidem. E jogar em Porvidem é muito diferente do que jogar em Guimarães pela estrutura do próprio estádio. E depois tem a equipa de Limianos, que é sempre uma equipa muito complicada. Tradicionalmente é uma equipa muito complicada de se jogar, o Limianos. Portanto, numa série que é tão marcada pelo equilíbrio, eu diria que nesta altura, chegarmos a esta altura, o que me espanta é ter uma equipa que só tem um ponto. E haver uma equipa que tem 7. Não me espantaria que tivéssemos nesta altura tudo muito mais equilibrado até do que o que está neste momento. Agora, chegar ao final desta primeira fase com 4 pontos, Jorge, com quantos pontos subiu o Lourosa na época passada? 8, 9? Chegou para subir. Exatamente não. Este ano não vai chegar. Não. Porque nós temos aqui o Porvidem com um ponto só. Portanto, há um desequilíbrio até este momento na tabela classificativa. E portanto, se o Porvidem tivesse ganho o último jogo, vinha para 4, estaríamos aqui nos 4, 7 pontos e era preciso ir aos 10, 11. Neste momento, a verdade é que o Porvidem até agora em 3 jogos fez um ponto. E vai ser preciso somar mais pontos. O que aumentou um bocadinho isto aqui foi, de facto, o Amarante não ter feito o seu papel, porque recebe o Porvidem em casa e perde. E para mim é a equipa mais forte e não deveria ter perdido. E o que é que fez? Porvidem não, o Limianos. Sim, o Limianos. E não deveria ter perdido. Porquê? Porque
Porque aumentou de facto o nível agora de pontuação O que me para parece subir que é divisão. fundamental agora é esta para viragem. fecharmos. Esta viragem é que vai ser fundamental e que eu acho que pode ditar muito, tendo em conta principalmente pelo facto do São João de Ver ter 2 jogos em casa e em que, a meu ver, não pode, pelo menos já no jogo seguinte, desperdiçar pontos. Deixa-me só Se dar... desperdiçar pontos, eu acho que aí o sonho da subida começa a ficar um pouco mais longe, não afastado em definitivo, mas um pouco mais longe. Até para acelerarmos, só dizer que já há datas oficiais para o início da nova época. A Liga 3 inicia a 4 de agosto, enquanto que o Campeonato Geral inicia a 18 de agosto. E eu acho bem que começa a 18 de agosto, porque é para depois voltar a terminar outra vez a 30 de março. Eu acho que é fundamental começar... Eu se fosse eles, até começava já em junho. Isto é uma calendarização vergonhosa por parte da Federação Portuguesa de Futebol. Não seja faz no que toca... sentido. Isto não faz sentido rigorosamente faz, não, nenhum. Repara, claramente. os atletas que não são profissionais, devo lembrar, do Campeonato de Portugal, não são profissionais, têm que usar férias até à segunda quinzena de julho, porque depois, se vão começar a 18 de agosto a competir, têm que começar a pré-época a 15 de julho. Quer dizer, têm que usar férias na primeira quinzena e depois vão ter que começar a jogar logo ali em julho, logo ali em agosto, 18 de agosto, para depois chegar a 30 de março e acabar o campeonato. Isto é o futebol no seu melhor. Melhor do que isto, só um que eu ouvi um dia dizer assim, o futebol é um desporto de inverno, se calhar devíamos abandonar a ideia de jogar nos meses de inverno e passar a jogar só em agosto. E não é só isso. A ausência do Vítor também foi importante. O São João não ganhou porque o Vítor não foi ver o jogo. Isso também é que deixa esta... Isso também é uma nota. É a presença... Pimentelos 3, Laberbairro 1, Cesarense 2, Regueira de Águeda 3, Fiães 4, Lebão 0, José Forte 1, Canedo 0, Ovarense 4, Bostelo 0, Esmoriz 1, Passo Brandão 0, Alba 0, Pampilhosa 0 e Mansos 0, Espinho 1. Classificação já líder e recebeu ontem a taça de campeão União de Lamas com 79 pontos, segundo Ovarense 61, terceiro Regueira de Águeda e Passo Brandão com 60, quinto Sporting Espinho 58, sexto Laberbairro com 51, sétimo Lebão com 48, oitavo Pampilhosa 41, nono Fiães 36, os mesmos de Canedo. Lembrar que já estão atribuídos os pontos a Canedo, ou neste caso a Cesarense, o único jogo em atraso é essa Lobão Alba ainda para resolver. Esmoriz 11º com 35, 12º Bostelo com 33, 13º José Forte com 32, 14º Alba com 30, os mesmos do Cesarense, 16º Tarreja com 29, 17º Pimentelos com 28, a lanterna vermelha já a descer é o Mansos com 15 pontos. Vou apelar à vossa capacidade de síntese. Dinis, começamos por ti. Análise aos resultados, já a classificação nesta altura está tudo misturado. Os resultados, muito honestamente, estão todos mais ou menos dentro do esperado. Há aqui só o resultado do Esmoriz, que eu acho que é um grande resultado, perante aquilo que o Passos Brandão tem vindo a fazer no campeonato e também o facto também de estar nesta luta, não é? Do segundo lugar, que poderá, quem sabe, não é, trazer algo mais. Os Esmoriz ganharam 1-0, penso que desta jornada é o que salta mais à vista. Quase garantiu a manutenção. Embora, e os Esmoriz, claro, dá de facto um respiro muito grande na tabela classificativa, porque dá-lhe ali mais 2-3 pontos da linha d'água, que lhe dá alguma tranquilidade, não é tranquilidade, mas dá-lhe de facto algum ânimo para... Não resolveu matematicamente, Exato, não resolveu, mas ajudou muito. Tem 5 pontos acima. Espetacular. E claramente e o Passos Brandão com esta derrota também acaba por ser ultrapassado para o Ovarense e igualado pelo Águeda, que fizeram questão de não facilitar, e isto é a prova daquilo que temos vindo a falar aqui, porque o que me admirou de facto foi o Espinho muito cedo ter abandonado esta luta, mas a prova é que de facto tanto o Ovarense como o Águeda e o próprio Passos Brandão, tirando esta última jornada, estão aqui de alma e coração, porque quiçá este segundo lugar não possa trazer surpresas, e nesse aspecto há que dar os parabéns aos Esmoriz, como é lógico, que faz um grande resultado, e sem dúvida nenhuma um resultado menos conseguido da parte do Passos Brandão. Helder, análise ao resultado das classificações? Quase está tudo dito para a parte de Inês. Estes resultados dos Esmoriz Passos Brandão, eu vi parte do jogo na net e acho que as declarações do Tiago foram unânimes, que o Passos foi um jogo menos conseguido. Claro. E estava perante os Esmoriz que precisava de pontos e conseguiu fazer tripas coração e conseguiu ganhar, e com alguma justiça, ao menos aquilo que eu vi nas declarações, aquilo que eu vi.
E queria-me aqui um bocadinho os números do Fiães Lobão, em termos de números 4-0, um resultado, mas eu ouvi as declarações também do treinador de Lobão, penso também muita juventude a jogar, muitas lesões também pelo caminho, pronto. E o Fermentelos, o Oliveira do Bairro vem de 2 desaires, portanto, penso que o Oliveira do Bairro estava num processo, estava fazer um grande campeonato, também não é por estes 2 jogos que não deixa de fazer, mas ficou um bocadinho aquém daquilo que era as expectativas, se calhar, do Oliveira do Bairro, se calhar subir na tabela classificativa. Jorge, como é que vês este campeonato? Acima de tudo também aqui um jeito de balanço. Vamos lá ver uma coisa. Em termos de campeonato, eu acho que isto foi um passeio no parque para o União de Lamas, muito honestamente. Porque o União de Lamas claramente mostrou estar, não é um degrau, foi a escadaria completa acima de todas as restantes equipas deste campeonato. É a minha opinião, não vale a pena dizer o contrário. Eu pensava que eventualmente o Águeda pudesse ter tentado equilibrar aqui um bocadinho do que se falava há um ano atrás em termos de contratações, mas nem para lá caminhou sequer. Nem para lá caminhou. A equipa que se calhar ainda em determinada altura deu um bocadinho mais de luta, se calhar até foi o Espinho ou até o Alvarense, que acabaram de dar aqui um bocadinho mais de luta à equipa do... O Alvarense andou muito tempo em primeiro. Eu peço desculpa. Andou. Mas quando eu o vejo neste campeonato, a Obarense já não ganha há 2 meses. Ganhar uma vez e passou para o segundo. Quer dizer, como é que nós podemos falar de facto? Não, eu ia falar e 18 pontos para o uma segundo coisa campeonato, desde com todo o mérito, e concordo contigo, o Lamas está muito, mas 18 pontos é um campeonato muito... Como é que é possível? É muita diferença. É muita diferença. Vamos lá ver uma coisa. As outras equipas o União de Lamas era de outra galáxia, na minha opinião, em relação às outras. Agora, há equipas aqui que, na minha opinião, fazem um campeonato absolutamente superlativo, na minha opinião. Permitam-me desde logo destacar a equipa de Passos Brandão, porque apesar de ter feito uma boa equipa e ter reforçado a aposta na equipa, claramente não me parecia que fosse equipa para andar na luta não era no Lago dos Tubarões, porque o Lago dos Tubarões era só para o União de Lamas, mas no Lago com equipas que tinham aqui apostas muito significativas, como era o Varense, como era a equipa do Águeda, muito embora nós saibamos que em dezembro o Águeda fez um claro desinvestimento no que foi o plantel, mas que era o próprio Espinho, que também não tinha um investimento assim tão baixo quanto isso. E o Passos Brandão consegue andar aqui neste momento aqui num campeonato muito, muito interessante. Uma nota também para o trabalho do meu amigo Zé Carlos no Oliveira do Bairro, um trabalho absolutamente, apesar de estar nesta altura a perder 2 jogos seguidos, mas uma coisa é certa. Ele quando esteve aqui falou também que perde bastante jogadores para o Campeonato de Portugal na altura. Ele perde muitos jogadores para o Campeonato de Portugal, mas repare numa coisa, faz um campeonato absolutamente estável, sereno. Faz o 6º lugar e recordem-se do que tem sido as últimas épocas do Oliveira do Bairro e percebam o que foi o percurso que o Oliveira do Bairro fez esta época. Portanto, fez um campeonato absolutamente extraordinário. Depois, é óbvio que nós olhamos depois aqui para baixo e percebemos que há aqui muita equipa com muita dificuldade nesta altura para garantir a manutenção. Há aqui algumas equipas que eu, por exemplo, há um ano atrás vaticinava que o Alba poderia fazer alguma coisa de interessante. O que é certo é que o Alba, ouviu-se falar das 2 primeiras aquisições, mas depois aquilo ficou por ali, depois foram só miúdos praticamente, mas eu acho que a equipa, o Hugo Oliveira tem um conhecimento enorme deste campeonato e acredito-me que o Alba, se calhar, provavelmente vai ser das equipas que se vai conseguir safar, no meio de uma confusão enorme. Passo para não Alba na próxima semana. No meio de uma confusão enorme, que é este campeonato, e efetivamente. Jogo em atraso. Isto é uma confusão enorme que está neste campeonato e olhar para aqui e dizer quem é que vai descer, quem é que não vai descer, a faltar 3 jogos, até ao 10º lugar ainda não está fechado. Até ao 10º lugar ainda não está fechado. Portanto, percebam, até ao 9º, para ser mais preciso, até ao 9º lugar, até ao Fiães, ainda não está fechado. Tem 36 pontos e estão ainda 9 em disputa. Sim. Portanto, isto é completamente fora de normal o que está a acontecer nesta altura em termos de campeonato. Agora, também faz rever uma coisinha, é que se calhar temos um campeonato, se calhar este ano, mais nivelado por baixo que noutros anos. Não, eu não diria isso. Eu acho que isto é mas eu não diria nivelado por baixo, não. Eu pelo contrário. Eu acho que isto é resultado da junção das 2 séries. Porque agora ficaram os melhores dos melhores. E é resultado também de outra coisa. E depois tem outra coisa aqui. Nós estamos aqui a esquecer, até parece que foi um passeio para o Lamas. Foi um passeio para o Lamas porque trocou de treinador e a filosofia de jogo. Porque senão estava junto com o Águeda, junto com o Espinho, junto com o Alvarense, até problemas. O problema é que
chegou a Lamas, teve 8 vitórias seguidas, e deu logo ali uma sapatada. E aquela guerrazinha que sempre existiu e continua a existir, foi entre Ovarense, Águeda e Espinho e Passos Brandão metido no meio. E o Passos Brandão só entra nesta luta por incompetência quer do Águeda, quer do Ovarense e quer do Espinho. Mas senão o Passos Brandão não entrava nesta luta. Eu não posso deixar passar em claro uma coisa, que é a menorização que estás a fazer em relação ao Fábio Paes. Não. Eu não ponho em causa o trabalho que é feito pelo Fernando Pereira. Não ponho minimamente em causa. Agora, o Fábio Paes, depois do campeonato que fez o ano passado, tu agora é que deste o nome à coisa. absolutamente extraordinário, que é só absolutamente extraordinário, eu não tenho nada que me diga que ele este ano iria fazer exatamente o mesmo. Jorge, não tenho nada. Jorge, mas espera aí. Não podem dizer isso. Mas espera aí, há uma coisa que eu... Fazer Totolo ao sábado é mais... Nós vamos ter a cobrir-nos um ao outro. Jorge, é o seguinte, eu já tive, e eu tenho aqui testemunhas, e que eu disse, tu é que deste nome e meteste palavras e raciocínios na minha boca, mas então, eu já disse, e estes são meus testemunhas, aqui aos microfones, o Fábio Paes é um grande treinador, foi dos melhores treinadores que passou por lá, mas espera aí, o que tu disseste nas tuas palavras? Mas espera aí, deixa-me só acabar a ideia, é um grande treinador, foi dos melhores. E até já tive a oportunidade de dizer no almoço de amigos, e está aqui o Vítor que estava lá presente e o Teixeira, nesse almoço que estivemos ali a confraternizar, e eu disse, o Fábio Paes noutra divisão, nos nacionais, tinha tido um sucesso, e foi dos treinadores que eu vi a pôr a equipa do Lamas a jogar melhor futebol, e nesta divisão. Agora, o que é que eu disse? E sempre disse, e nunca escondi isso, a filosofia e a forma de jogar do Fábio Paes para este campeonato SABSEG e para o Lamas em particular, epá, não ia funcionar. Não ia funcionar. Eu vou-te recordar o que é que tu disseste. O que tu disseste foi, o União de Lamas subiu com esta facilidade toda porque trocou o treinador. Exatamente. Desculpa, mas não posso concordar. Eu não posso concordar com uma coisa dessas. Trocou a filosofia de jogo. Mudou a filosofia de jogo. Mas espera aí, agora, o que eu te digo, o que tu estás a querer dizer que se o Lamas, o que tu estás a querer dizer é que estás a subentender que eu disse que se o Lamas não trocasse treinador não subia a divisão. Não, o problema é que podia subir com o Fábio Paes também. Só que não subia da forma como subiu agora com este. Qual é a garantia que tens disso? Claro, como é lógico isto. Por amor de Deus. Não, tu é que afirmaste. Tu é que afirmaste com toda a certeza. Olha, porque o desafio que eu te faço é mostra-me como é que isso era possível. Mostro desta forma. Porque é que o Fábio Paes acabou por sair? Porque teve um outro resultado menos conseguido, certo? E porquê? Porque de facto este campeonato está muito equilibrado, do Espinho e tal, e teve menos conseguido, entende? E portanto o Fernando substituiu, não é nem melhor nem pior que o Fábio Paes, tem outra maneira de estar, outra diferentes, com outra maneira de outra filosofia de jogo, etc. E chegou ali e fez 8 ou 9 vitórias seguidas sem perder. Vamos deixar uma sapatada neste campeonato. E tornou uma coisa difícil fácil. Jorge, para terminarmos. Eu não concordo com a visão do Diniz, é óbvio. Diniz. Agora, Diniz, não, mas não podemos. Muito rapidinho. Eu só não quero é que tu digas que eu digo que o Fábio Paes, o Lamas não subiu. Não, poderia, com toda a certeza, até provavelmente subiria na mesma. Já percebemos. Agora, se calhar com um bocadinho mais Jorge, de dificuldade. para terminarmos a análise. Eu acho honestamente que o Fábio Paes é um grandíssimo treinador. Acho Sem honestamente dúvida. que o Fernando Pereira é um grandíssimo treinador. Acho que tem maneiras diferentes de ver o futebol. Claramente. Quanto a isso, nada. Exatamente isso. Eu jogar ao Totolo ao domingo é mais fácil que jogar à sexta-feira, normalmente. É mais fácil de acertar nos números. E é mais fácil dizer agora que se trocou e agora é que vai dar. Não. E o que eu digo é muito simples. É que, na minha opinião, o Fábio, que foi quem construiu esta equipa, que lhe deu princípios de jogo excelentes o ano passado, que só foi derrubado por uma grandíssima Florgrade, porque senão tinha sido o União de Lamas a subir, e com toda a justiça também. Era um campeonato que ficou decidido num jogo, ao fim e ao cabo,
porque as duas equipas foram superlativas o ano passado, na minha opinião. Mas no ano E passado este com o ano- campeonato dividido a 2 e não com estes craques todos. eu É que este agora ano- juntamos os melhores dos melhores. Eu Atenção, este ano- não podes comparar o campeonato que o Lamas fez da Flogreiro no ano passado com o campeonato que o Lamas Mas fez eu este ano. não, para terminarmos, Jorge, para terminar. É porque estamos Este a falar ano- dos melhores dos melhores. Este ano, Para a eu semana acho... Jorge volta para continuarmos a... Não, mas é assim. Não, em relação ao percurso que o Nuno Lamas fez, já estamos mais do que entendidos, com visões diferentes, mas é a minha visão, pronto. Mas eu andei pouco tempo no futebol, os outros é que andaram muito tempo, portanto sabem melhor do que eu. Há uma coisa que eu garanto, é que este é um campeonato que tem que mudar também radicalmente de vida, na minha opinião. Porque as loucuras que se estão a cometer em termos financeiros neste campeonato, ou as pessoas metem a mão à consciência, ou em pouco tempo vamos ter o mesmo estouro que tivemos há 20 anos atrás. É o mesmo exatamente estouro que tivemos há 20 anos atrás. Porque estão-se a cometer pequenas loucuras. Eu não posso aceitar, digo-vos isto de coração, eu não posso aceitar que hajam equipas neste momento, neste campeonato, com orçamentos acima de 250 mil euros. Não posso aceitar. Isto é inacreditável. Isto é não ter noção da realidade. Isto é pedir para vir outra igual e rebentar outra vez. Mas há 20 anos atrás, quem andava aqui, lembra-se o que aconteceu a equipas... Olha, por exemplo, eu vou dar 2 ou 3 exemplos. O meu Arrifanense, os meus vizinhos de Cojães, por exemplo, Gueiroense? o Milheiroense mais tarde, mas eram equipas que tinham orçamentos deste género e na altura no campeonato na segunda Divisão B. segunda divisão B, e que por andar a fazer estas troinices, como andam a fazer muitas equipas do SAPSEC neste momento, pagaram bem caro. E eu acho que as pessoas não estão a ter noção do que é que estão a fazer nesta altura. Vítor, temos mesmo que acelerar, estamos em contra-relógio. Olha, eu de facto também não tenho aqui muito a acrescentar, não vou entrar na discussão do Diniz e de Jorge, já dei para essa missa. É uma opinião muito... Mas são saudáveis. é, claro, Mas é. antes de pegar neste assunto, eu a semana passada cometi um lapso aqui no programa, porque referia-me ao relevado do Lamas como um relevado com algumas condições deficientes. Eu não queria referir ao relevado Queria-me referir ao sintético. que era e, do portanto, sintético que estavas a falar. Pensei eu que era e do portanto eu sintético que queria me estavas a referir ao falar. sintético e peço desculpa aos adeptos do O Lamas, relevado é excelente. ao tratador da relva e a toda a equipa que trabalha no relevado do Lamas, desculpa, queria-me referir ao sintético. Até porque na lógica a discussão estava nessa questão do investimento que... E já falámos várias vezes aqui no programa sobre, Os sintéticos, e a minha opinião é clara, nós temos vários clubes do Conselho com os sintéticos depauperados em termos de O qualidade. Passos Brandão é E horrível. portanto, queria-me referir a isso, eu peço desculpa porque me expressei mal. Em relação aqui à tabela classificativa e aos resultados de fim de semana, efetivamente este resultado ao Varense e do Fiéis surpreende pelos números, mas eu queria salvar só aqui um aspecto, que é a questão da vitória do Espinho. Tudo bem que é contra o Maçores, o último classificado, mas volta às vitórias e abre aqui, ou reabre a disputa pelo segundo classificado, em que entre o segundo e o quarto classificado, ou quinto classificado, são 3 pontos a 3 jogos do fim. Portanto, esta disputa a 4 equipas pelo segundo lugar está ao rubro, e também, como o Jorge também já referiu aqui, mesmo a luta pela manutenção, são várias equipas que estão aqui a lutar, a tremer, a tentar safar, e portanto vamos ter que ver até ao fim. Para quem é adepto destes clubes é extraordinário. Mário Teixeira. Já foi tudo dito e eu não vou acrescentar muito mais, só dizer de que este campeonato, portanto, pela primeira vez que se joga no distrito, abarcando, portanto, as equipas de todo o distrito. Primeira vez não, depois pós-Covid é a primeira vez. Pronto, ok. Então, se Antes calhar, do Covid se havia, calhar, estava pronto, tudo junto. ok. E as pessoas, eu acho de que elas entenderam, portanto, o que eu disse, porque já falámos aqui de que o ano passado e há 2 anos houveram, e o Lamas, na minha opinião, foi prejudicado porque chegou, portanto, enfim, ao momento de decisão e como se diz na gíria, foi comida cebolada, já falámos sobre isso. Portanto, este campeonato, de facto, é o primeiro da nova era
e eu queria dar os parabéns de facto à Associação de Futebol de Aveiro por ter a coragem de o fazer. Pode ser melhorado, na minha perspectiva, mas de qualquer das maneiras quem tem que fazer, portanto, pela vida são os próprios clubes. Os clubes é que têm que, de facto, ao contrário do que disse o Jorge, portanto, enfim, a mim não me preocupa muito, portanto, se um gasta mais do que o outro, porque, como disse atrás, muitas das vezes as equipas constroem-se, portanto, há duas formas de se construir equipas, Jorge, na minha opinião. Uma é ter muito dinheiro e contratar 40 ou 50, isso é para quem quiser, é para quem quer cometer loucuras de facto, e a outra dá muito trabalho, que é fazer prospecção, fazer problema é que há muita formação gente e esperar e saber esperar. Sim, E saber Há muita esperar. gente a cometer loucuras. Pegar num futebol de oportunidades. Com toda a franqueza, eu não conheço a esse nível muito bem, se calhar tu conheces melhor do que eu. Agora, é evidente de que quem está à frente dos clubes, portanto, tem a responsabilidade de pelo menos pagar aos jogadores, que esses sim, esses são, portanto, a alma do futebol. A todos, Américo, desculpa interromper, mas acho que quem está à frente dos clubes tem que pagar a todos aqueles a quem se compromete a pagar. Sejam treinadores, sejam jogadores, sejam roupeiros, seja quem Eu falo dos seja. jogadores porque eu Seja defendo, quem e seja. como tu sabes que para mim Eu a sei, alma mas mata, quem a alma assume do compromisso, jogo, do assume com toda futebol, a gente. são os jogadores, é evidente que sim, claro. E sem uns, Claro. não há a outra Não, é parte. que infelizmente há muita gente, portanto, que diz que gosta muito de futebol e quando chegam à direção, portanto... Vamos só dar uma nota aos nossos ouvintes. Hoje não teremos o segundo programa, o Sintonia de Ataque daqueles campeonatos profissionais. Será amanhã às 19 horas. Portanto, será um programa especial amanhã, então às 19 horas. E por isso é que estamos a estender um pouco mais hoje. Mas não podíamos terminar, pelo mesmo a nossa capacidade de síntese, sem dar nota que deste fim de semana emergem também algumas subidas, quer na primeira divisão, quer na segunda divisão. Da primeira divisão vem-nos então a notícia que já tinha subido Cogém, já tinha subido Vista Alegre e a Banca a Sul. Relâmpago Nogueirense consegue então, com a vitória por 2-1 frente ao Carregosense, a subir a divisão. Nada adiantou a vitória por 3-0 do Lourosa B no Rendo Paivense para conseguir a subir a divisão. Fica então em terceiro lugar, à espera ainda de uma possível repescagem para o Campeonato de Portugal. Em caso de classificar o Campeonato de Portugal subir, será então o terceiro classificado em melhor posicionamento para subir também. Da segunda divisão distrital, e junto tudo na mesma análise, já tínhamos a subida do Real Nogueirense, temos a subida também do Romariz, o Romariz que empata no terreno do Mosteiro da Arouca a uma bola, e o Mosteiro da Arouca irá disputar com o Antes, então quem é que é a terceira equipa a subir. Também uma curiosidade é que temos a subida de duas equipas B, Anadia B e Beira-Mar B, sobem à primeira divisão. Quiçá na próxima época não temos Beira-Mar, Anadia e Lourosa a subir à SABSEC, uma coisa cada vez. Mas Hélder, juntamos tudo um bocadinho, primeira e segunda divisão, na vossa máxima capacidade de síntese, mas aqui esta nota, na próxima semana temos a oportunidade também de descalpizar um pouco já mais. dar os parabéns ao José, à equipa do Relâmpago, ao staff todo e aos adeptos, porque no ano passado também queriam ter isto e não conseguiram, e este ano, claro que Lourosa e Marta Teixeira não ficou tão contente, mas quando... Mas ainda podemos ir lá. Pronto, exato. Portanto, o Lourosa fez o trabalho dele e o Relâmpago também fez. Portanto, agora, acho que aqui um bocadinho o Carregosa fica um bocadinho aquém pela equipa técnica, pela equipa que tinha. Pá, mas lá está. São tudo boas equipas e alguém tem que ficar por caminho. E também dar um abraço a eles, porque também tenho muita gente ligada com eles. Portanto, e dar uns parabéns ao Romariz. Portanto, conseguiu também, de certa forma... Desculpa só dizer, não falei das descidas, já tínhamos falado semana passada, Sim, já estava sim. decidido que era norte, que era sul. Sim, quem eu descia. acho que Desculpa só dar essa o nota. Romariz merece com toda a justiça, porque teve praticamente o campeonato todo em primeiro, depois houve ali umas situações, umas jornadas, conseguiu ir para segundo, mas no final conseguiu ir empatar ao Mosteiro da Arouca e conseguiu dar uns parabéns a ele, ao Ian, que também, pronto, é um treinador novo, que tem feito um bom trabalho no Romariz. E ao Filipe, acho que este campeonato resume a isso. Agora vai haver uma finalíssima para ver quem é o campeão entre o Vista Alegre No sábado. e o Cocojães. Pronto, e que seja um bom jogo. Deixa-me só confirmar, é no domingo. No sábado é o da segunda divisão, E depois também há agora o play-off dos terceiros classificados que é no domingo também. da segunda divisão para meter mais uma equipa na primeira. Portanto, Entre e acho que isso- o Mosteiro da Arouca e o Antes. Exatamente. Portanto, ao Filipe, e acho que está tudo resumido. E acho que dar uma palavra também ao Rifanense, que faz uma excelente campanha, dentro daquilo que é os moldes e aquilo que é o seu orçamento, perante um treinador jovem também, o Candeias, e um bem-aja para ele. Acho que também faz um bom campeonato, dentro daquilo que é
os objetivos do clube. É lógico, o Refanense queria, e o Jorge está aqui, é um adepto, queria ter subido, como é lógico, mas às vezes temos que estar com os pés bem assentos na terra. Lá está, eu acho que estão a construir, e bem, um projeto de futuro para que depois seja mais à frente aqui ter uma subida de divisão. É a dar os parabéns de facto ao Zé, que esteve aqui connosco, é de Lourosa, filho de um amigo meu, dar um abraço muito grande por ter conseguido o seu objetivo, que não era aquele que eu queria, porque eu queria que fosse Lusitano de Lourosa. Se desse para subir os dois, não era? Não, era o ideal, mas entretanto também dizer, portanto, enfim, ao Romariz, uma terra que eu também gosto muito, e tenho lá muitos amigos, e entre eles os Paivas, o que jogou no Arrifanense, aliás, eu acho que jogaram os dois no Arrifanense. Portanto, também mandar um abraço para aquela gente, que é uma gente boa e que parece estar ao mais alto nível. Já nos habituaram, portanto, tanto uma equipa como outra, o Relâmpago nem tanto, mas tanto uma equipa como outra a estar mesmo a disputar a primeira divisão, na altura, a primeira divisão distrital. Jorge. Peço desculpa só, e a de enaltecer ainda mais uma situação no Romariz. O presidente tem 23 anos. Portanto, eu ontem eu ouvi isso também. Os parabéns para ele e para a sua equipa. Ele, quando fala na equipa. A esposa também está na direção. E os pais? E os pais. Portanto, isto família. é um título que fica. E isto é futebol distrital puro. E isto é o amor ao futebol. Portanto, um beijo para eles, muita força. Eu, por acaso, ontem ouvi as declarações e fiquei todo contente, porque estão todos envolvidos, assim estão todos juntos, tanto em casa como fora. Jorge. Bem, eu ontem por acaso fui ver o segundo jogo da época desta primeira divisão distrital. Vi o São Roque Rifanense e agora vi o Rifanense São Roque. Por questões também de amizade que me ligam dos dois lados. Eu sou da Rifana e natural e vivo em Arrifana e sou sócio do Arrifanense. Mas dizer o seguinte, pegando naquilo que o Neto dizia bem, o Arrifanense fez um campeonato à medida das suas possibilidades e só pode fazer isto, nem pode pensar se querem subir. Mas quem diz o Arrifanense diz muito mais equipas que andam neste campeonato, porque dar um passo maior que a perna é para fazer aquilo que eu critiquei há um bocadinho. Portanto, eu enquanto sócio do Arrifanense digo, e muito bem, que fez um excelente campeonato à medida das suas possibilidades, gastando apenas aquilo que pode e procurando lançar jovens, cada vez mais jovens na equipa. E tem uma fornada de sub-19 muito interessante, que até está a fazer um campeonato muito interessante sub-19, e acho que esse tem que ser o caminho, quer para o Arrifanense, quer para as outras equipas todas. Permitam-me ressalvar aqui alguns trabalhos de grande, enorme qualidade, no Cocujães do meu amigo Tiago Barroqueiro, com quem tirei o curso, e que fez um excelente trabalho no Cocujães. É verdade que tinha uma grandíssima equipa, mas por trás de uma grande equipa tem sempre também, naturalmente, um grande treinador. Estava por lá também o meu primo Nuno, que fez também uma grande época, e para ele também as minhas felicidades. Permitam-me também destacar o trabalho do Saulo no Real Nogueirense, também ele natural como eu de Arrifana, e ele começou a treinar também séniores em Arrifana, e com uma equipa muito jovem, mesmo muito jovem, a aproveitar miúdos que hoje andam na casa dos 23, 24, 25 anos. Fez um percurso muito bom. O ano passado acabou por não subir, porque efetivamente tinha ali grandes equipas também ali metidas ao barulho, e este ano efetivamente conseguiu levar o Real Nogueirense à subida, num campeonato que efetivamente foi lançado em bases muito interessantes, e que permitiu termos o regresso de alguns no histórico, o Cojães, ao campeonato SABSEC. Vamos ter a estreia, pelo menos nos moldes do atual SABSEC, do Relâmpago Nogueirense, que eu me lembro nos últimos 20 anos, pelo menos, não me lembro do Real Nogueirense no campeonato mais alto, do Relâmpago Nogueirense na divisão mais alta do futebol aveirense, não me lembro mesmo de todo. Ficam pelo caminho algumas equipas que poderiam ter alcançado este desidrato. Permitam-me ainda dizer o seguinte: é bom que haja equipas B efetivamente, e que possam atingir patamares interessantes, mas é bom que as pessoas tenham noção do que é que estão a fazer, porque eu sou do tempo em que vi algumas equipas B a implodirem por dentro. Não é o caso do Lusitano de Lourosa, que já tem um projeto já mais do que alicerçado no que toca à sua equipa B, mas eu já vi equipas B a implodirem literalmente por dentro. E quando eu vejo o Beira-Mar e o Anadia a regressar, eu tenho sempre algum receio para perceber o que é que vai acontecer na época seguinte.
Olha, eu de facto me queria dar os parabéns às duas equipas que subiram. Às vezes falamos dos São João de Berges e dos Lourosas e outras equipas que têm imensas dificuldades em angariar apoios para criar uma equipa de futebol, e estes diretores, estas equipas que trabalham imenso nestes clubes mais pequenos, fazem das tripas de coração, como diz o povo, para que nada falte àqueles jogadores, muitos deles que jogam por amor à camisola, às vezes por troca de uma Sandes e de um sumo. Portanto, dar os parabéns a essas equipas, dar um abraço de ânimo àqueles que não atingiram esse objetivo, mas todos eles contribuem para aquilo que é a paixão de futebol, todos eles contribuem para que os seus sócios e adeptos se estejam sintonizados, identificados com o clube da sua terra, e portanto, parabéns a todos. Dinis, para fecharmos. Olha, eu relativamente, pronto, há que dar os parabéns também ao clube lá, meu vizinho, ao lado, mesmo de minha casa, pela subida. Claro, está aqui o que já todos nós esperávamos, foi de facto a equipa que tem vindo, que mostrou mais capacidade ao longo do campeonato. Depois, há que salientar também aqui a situação das equipas B, como já foi referido, o facto do Anadia B e o Beira-Mar subirem. Eu penso que, tendo em atenção também aquilo que o Jorge foi dizendo, há que não perder o verdadeiro objetivo das equipas B, não é? No sentido de que, agora, são bem-vindas a competições mais elevadas, no sentido de potencializar novos valores, e penso que, pronto, nesse aspecto está de parabéns, de facto, também quer o Anadia, quer o Beira-Mar, que me são queridos. Agora, e para terminar, gostava simplesmente para referenciar isso, porque tinha que ser mesmo, pá, é dar os parabéns ao Grupo Desportivo de Feijões, que foi um clube que eu representei, e pela primeira vez em 17 anos volta ao futebol oficial, e penso que peço que seja, e espero que seja durante muitos anos, e que de facto o Feijões volte ao nível da primeira distrital, que me deu a oportunidade a mim e poderá dar a oportunidade a outros atletas de serem vistos num patamar mais elevado e por que não, terem uma carreira satisfatória, e pronto, e isto eu falo por mim, e estou eternamente agradecido ao Feijões e a todos os clubes que fizeram parte da minha carreira, mas fico contente por 17 anos depois o Feijões voltar às competições oficiais. Lembrar que não teremos então sintonia de ataque aos campeonatos profissionais hoje, será amanhã às 9 horas, vamos às notas finais. Vítor, começamos por ti hoje. Olha, eu queria hoje ressalvar o trabalho de alguém que tem feito efetivamente um trabalho extraordinário no São João de Berre. Os clubes não são apenas os jogadores, não são apenas os diretores, não são apenas toda aquela gente que nós vemos no relvado, mas é feito também por muita gente que está no back-office, que está por trás das câmaras, e o Ricardo Capitão, que é o responsável pela comunicação do São João de Berre, tem feito um trabalho extraordinário de promoção do clube, da equipa sénior, das modalidades de São João de Berre. Portanto, há um trabalho continuado, e é uma aposta da SAD e do clube de ter o Ricardo a tempo inteiro, e ele tem efetivamente desenvolvido um trabalho extraordinário na valorização do São João de Berre enquanto clube, enquanto SAD, e queria dar aqui os parabéns por esse trabalho. Quero dar os parabéns ao Estarrégio e ao Alba, que estão na final da Taça de Aveiro. Nós não falámos nisso, mas acho que é destacar. Se calhar não tivemos tempo de ir aí. Sim, mas pronto, acho que também temos que destacar estas duas equipas, que se calhar que ninguém estava à espera, perante as meias finais que foram e conseguiram, e duas equipas estão a lutar para a sobrevivência, portanto é um bocadinho inédito. Duas equipas estão a lutar para a sobrevivência. Só prova a competitividade do campeonato. Só prova que é muito competitivo este campeonato, e pronto, e dar os parabéns a estas duas equipas que estão na próxima semana teremos a oportunidade de dar também um saltinho à Taça Distrito de Aveiro. Dinis? Olha, as minhas notas finais vão, como eu já disse, vão direitinhas para o Henrique Nunes, pelo excelente trabalho e milagre, entre aspas, e perdoem-me quem pensa ao contrário, que fez em São João da Madeira, e como cereja no topo do bolo, a terminar com estes golos de Liga de Campeões, penso que fica aí a minha nota final, e dar os parabéns ao Henrique Nunes. Humberto Teixeira? Não, a minha nota final é para o Lusitânia Barossa, pelo apoio, portanto, que eu pretendo dar-lhe aqui de incentivo para o jogo
próximo, e também ao São João de Ver, que de facto, portanto, sofreu um revés, e também estar unido com os malapeiros, porque é um clube que me diz também muito, e pronto, para que voltem, o São João de Ver que volta aos êxitos, que volta aos triunfos, e o Lusitânia de Lourosa carimbe, portanto, a subida daqui a 15 dias com o Alverca. Para terminar, Jorge, num formato diferente, num horário diferente, em análises diferentes, mas a tua nota final. Olha, 2 notas de crítica. Uma que eu não sei se tenho que dizer aos árbitros se é a Associação de Futebol de Aveiro, mas depois quem quiser que se entenda sobre quem é que tem que levar a crítica. Se falares dos árbitros, acertas nos dois. Pronto, mas a questão aqui é simples. Não foi uma decisão de arbitragem. Atenção, não foi uma decisão de arbitragem literal. Como vocês sabem, este foi um fim de semana de Dia da Mãe. Alguns clubes tiveram a iniciativa de colocar os miúdos a entrar com as mães dentro de campo. E houve pelo menos num campo em que isso não pôde acontecer, porque o árbitro disse que a associação não permitia. Se a decisão foi do árbitro, mal. Se a decisão foi da Associação de Futebol de Aveiro, ainda pior. De uma vez por todas, percebemos, isto é apenas futebol, não é mais do que isso. Qual é que era a diferença das mães entrarem dentro de campo com os miúdos pela mão? Iam bater alguém? Iam criar problemas a alguém? Acho que não faz sentido rigorosamente nenhum. Jorge, em São João de Ver, desculpa interromper, em São João de Ver oferecemos rosas, flores, às mais presentes. Do São João de Ver e das mães do Amarante que vieram também cá, também receberam flores. Parabéns também por esse ato. Pronto. A outra nota de crítica, neste caso, é a Federação Portuguesa de Futebol. O NES acabou de publicar agora há um par de horas aqui uma publicação que eu já acompanhei de perto, já acompanho de perto há alguns anos, que é a da inscrição dos jogadores estrangeiros em Portugal. Miúdos que vêm para cá viver com os pais e que passam autênticas tormentas para poder ser inscritos, que é uma vergonha. Este miúdo era um miúdo que veio do Brasil, chegou ao clube em setembro, teve de reunir 18 documentos para provar de forma inequívoca à Federação que não tinham vindo para Portugal para ele jogar futebol. O clube teve de traduzir para uma segunda língua, neste caso em inglês, grande parte desses documentos. O clube teve de pedir à Confederação Brasileira de Futebol, e esperar um mês, um documento a certificar que não havia registros anteriores. Cada troca de e-mails era 50 euros que o clube pagava. A 5 de dezembro de 2023 fizeram finalmente o pedido de inscrição mediante os documentos que tinham sido pedidos. A 25 de janeiro, ou seja, um mês e 20 dias depois, a Federação analisou o processo e dizia que faltava algo num documento ou faltava um documento. O clube tratou da correção e enviou no mesmo dia. 102 dias depois, a Federação aprovou a correção que indicou. O Héctor finalmente foi inscrito. E o Héctor, por 5 dias, ainda vai conseguir fazer um jogo no campeonato em Portugal. Tínhamos juízo. E volto a dizer, isto é apenas futebol. Não, Filipe, eu posso responder aquilo que sei ao Jorge, daquilo de entrar, o que é entrar dentro de um campo com acho que isso tem que ser autorizado pela Associação de Futebol de Aveiro ou pela Federação. E tem que haver um pré... É só futebol. Mas, Jorge, as regras são para todos. Pois são. Independentemente, eu percebo. Então a Associação começa a cumprir as regras todas, nomeadamente. Jorge, então permite-me que Jorge, diga. a Associação então tem que cumprir então, as regras todas. Imagina que o árbitro autorizado, depois o árbitro era penalizado e depois? É porque a Associação não tem juízo. Jorge, porque a Associação não tem juízo. E porque há coisas mais importantes. É dizer assim, no jogo X queremos ir. Eu vou-te dar um dado concreto. É como morrer um familiar de alguém. Não houver um comunicado, não podem-se fazer um minuto de silêncio com os árbitros. Tem que ir dentro de campo e vir regressar. Isso é o que está escrito nas leis, Jorge. Neto. Jorge, existe lei. Qual é que é a última... Eu estou a favor daquilo que é o regulamento, daquilo que é as leis. Qual é que é a última lei da arbitragem? Qual é que é a última lei da arbitragem? A última lei é o bom senso. Pronto.